Pode colar na área, o seu podcast esportivo semanal, chegando com os grandes destaques do esporte. Como eu falo todas as semanas, aqui são histórias de sonhos que se tornaram realidade e você aí de casa vai poder acompanhar. Acabamos de ver aí o vídeo institucional da Unirp, o Centro Universitário de Rio Preto. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda, para você poder, além de conhecer, ser aluno Unirp e fazer parte desse universo. Também eu lembro o nosso canal no YouTube para você nos seguir, para você se inscrever e acompanhar todo o conteúdo, hein? Já passaram por aqui grandes personalidades do esporte riopretense, como Oscar Godoy, Doroteia, Marininho Manella, Galo da revista Competir, entre tantos outros nomes. Você vai lá, se inscreve, acompanha, compartilha com seus amigos e tem aí grandes histórias de esportistas, dirigentes, ex-atletas, enfim, pessoas que fazem e fizeram o esporte em Rio Preto e também na região. Você também pode nos seguir aí no nosso Instagram do Pode Colar para ter as principais informações, as divulgações, os cortes, o momento Pode Colar sua figurinha, que tem feito grande sucesso com os nossos participantes. Isso você tem no nosso Instagram. E o conteúdo que fica disponível também nas plataformas de áudio digitais, hein? Atenção! Deezer, Spotify e o Amazon Music, tudo isso à disposição para você nos acompanhar, para conhecer o nosso trabalho e, é claro, conhecer muito das histórias dos nossos participantes, dos nossos convidados. Agradecimentos especiais aqui hoje ao Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio Unirp, o William Castro, nosso designer, o homem que está lá em São Paulo, mas hoje fazendo aqui uma visita nos estúdios, ele que é um egresso aqui do Centro Universitário de Rio Preto. Grande abraço ao William Castro, também ao Cristiano Abraão, nosso editor, o Thiago Serafim, nosso cinegrafista, e a Vanusa Carvalho, a nossa social media. Essa é a equipe do Pode Colar. E por falar em equipe, o nosso convidado de hoje tem uma história riquíssima no futebol varziano, no futebol amador e uma história de vida que ele vai poder contar pra gente em relação ao Texas, um dos times mais antigos de Rio Preto e ainda em evidência, hein? O Texas está em atividade. Está com a gente Luiz Pilão. Pilão, um abraço, seja bem-vindo aqui no Pode Colar. Que alegria tê-lo aqui para contar também a sua história, uma história muito rica dentro do nosso esporte. Ô, Djalma, é um prazer imenso. Quando a gente se me ligou, eu fiquei muito emocionado, que a gente faz parte, né, da história do amador de Rio Preto e da região. E ainda até hoje, né, no Texas, quase 60 anos, a gente carregando aí a bandeira texana, com muito prazer, com muito orgulho. E uma história, né, Pilão, que começou muito cedo. Pode falar desse teu início aí, como é que você foi literalmente apresentado para o mundo do futebol? Então, né, você sabe que a gente tem uma história assim meia sofrida, né? A gente foi sair de casa com 12 anos e até hoje não vi. Não consegui encontrar meu pai, né? Minha mãe, depois de muito tempo que eu fui encontrá-la, e eu nasci em Rio Preto, né? Nessa época eu estava morando em Schmidt e passei uma infância muito traumática até, mas Deus me abençoou, que me botou no caminho certo e as coisas foram acontecendo. E eu tive um imenso prazer de vir morar no bairro, ali atrás do Cristo Redentor, né? Que na época era tudo campo ali de terra. E conheci uma pessoa que me fez eu ser conhecido como atleta, como jogador, depois como dirigente. E me colocou esse apelido, né, de Pilão, né? Que se não fosse Pilão, muito pouca gente me conhece em Rio Preto. E com 13 anos eu fui jogar no Texas. Aí era a equipe de Mirim, né? Mirim não, era sub-11, sub-12, não tinha essa É que naquela categoria. época não tinha essa nomenclatura, né? Era isso aí que você falou, mirim, juvenil. Não né? tinha, era a base, né? A gente jogava ali atrás, ali perto do campo da igreja da Macena, tinha um campinho ali. A gente jogava os campeonatinhos ali e ali a trajetória começou. Dali eu saí um dia para jogar para um time que era Engraxataria Pilão, que era em frente ao Cine Ipiranga, antigo Cine Ipiranga, lá no centro. E chegando lá, né, eu fui bem recebido lá pelos engraxates, tá? Fomos jogar um jogo. E quando eu voltei pro meu bairro, no domingo à tarde, o pessoal estava me alugando, dizendo que eu agora jogava pro time da cidade, e era pro time do Pilão, que era charutaria, chamava Pilão, e esse apelido pegou. E você não gostou no começo, não? No começo eu dei umas arrepiadas, mas quanto mais eu dava arrepiada, mais o pessoal zoava, né? E a gente continuou aí sendo Pilão. E onde eu me orgulho muito desse apelido, graças ao Nicomedes Simões, né?
que foi um árbitro aí, foi um dirigente. Tá me devendo uma visita aqui, já convidei ele, mas ele estava enrolado nos campeonatos, mas logo vem. Não, ele vem sim, ele é uma gente fina pra caramba e fui padrinho do Fábio, né, que é o filho dele, e ele foi meu padrinho de casamento, isso Olha. em 71. Então a história é legal. Bom, Pilão, esse teu início no futebol, de onde você buscou se organizar? Eu quero ser zagueiro, quero ser atacante, quero ser meio-campista, a gente sabe, né? Pelo menos as pessoas que vão acompanhar esse podcast te conheceram aí como atacante, mas como é que foi a escolha da posição? Onde você viu característica de ser aquele jogador habilidoso, rápido, goleador? Então, rapaz, foi uma fatalidade. Eu tava jogando no gol. Olha só, moleque. eu falei aqui na abertura, menos goleiro, né? Menos goleiro. Você vê que goleiro dificilmente ele fica rico, né? Agora sim, mas na época é muito pior. E aí o Nicomedes me tirou da cabeça de ser goleiro. E um dia eu joguei de centroavante e consegui fazer um gol, acho que 2 gols. Um até foi a malandragem, né? Empurrei o zagueiro, o juiz não viu, só tinha um juiz, e fiz um gol de cabeça e fiz 2 gols. E aí dali não saí mais de zagueiro, ou melhor, de atacante, né? E depois, há vários amistosos também, eu já joguei lateral esquerdo, mas muito pouco. E é onde foi a minha função, foi centroavante. E no primeiro ano de amador do Texas, a gente foi vice-campeão amador. O Texas vinha muito tempo rodeando, desde 53, que foi tricampeão, não ganhava um título. E em 73, o Texas foi vice-campeão. Perdemos para o Glicério no campo do Rio Preto, numa partida final que estava lá o zagueiro, o Reinaldo Amaral, o Zé Branco, né, que era volante, o Pereira, ponta esquerda, que era do sindicato, e tinha uma turma boa, Pelego, o pessoal aí, era um time muito bom. E a gente conseguiu ser vice-campeão quando o Bagagem apitou, nem sei se o Bagagem é vivo, mas naquele dia ele foi muito infeliz, ou estava mal intencionado, né? Nos prejudicou muito e perdemos o título. E dali foi um passo muito forte para os times amadores que tinham mais potencial, me tiraram do Texas. Eu não queria sair, porque eu tinha uma paixão pelo Texas tremenda e tenho até hoje, né? E aí veio o Mazzucato. O Mazzucato estava surgindo no segundo ano e o Mazzucato fazia uma seleção amadora. Ele não fazia um time, era uma seleção. Infelizmente, eu fui para o Mazzucato. Infelizmente, eu digo porque a gente foi vice-campeão 5 vezes, perdemos 5 títulos. Seguidos? Seguidos. Nossa, E uma vez era falta de... Às vezes o goleiro entregava, às vezes era... Eu errava um gol cara a cara, enfim, sempre tinha um erro, assim, muito forte para a gente não ser campeão. Perdi nos pênaltis e o Mazzucato, infelizmente, né, desistiu de comandar o time. Os filhos começaram a fazer pressão, que ele estava tirando, né, muito dinheiro da empresa e pondo no time de futebol, e não dava retorno, e o Mazzucato desistiu. Mas foi um prazer também imenso defender o Mazzucato, que ele foi para mim como segundo pai. O pai que me fez, né, que depois eu nunca mais vi, e um pai que eu tive vários pais, né, para me encaminhar na minha trajetória, hein, graças a Deus. E o Mazzucato, o Valdomiro Mazzucato foi um deles. Me ajudou muito, me deu moral, me deu muito satisfação de ser gente, de ser pessoas que, graças a Deus, não tem inimigo, né? Claro que eu fiz inimigo de futebol, mas inimigo de campo, né? Fora do campo, estamos sempre juntos. Ô, Pilão, você citou bem essa questão aí do Texas. Você se lembra como é que foi o começo do time? Ou quando você já iniciou, a equipe já existia? Como é que você lembra da fundação do Texas? Até falei do Galo aqui agora há pouco, né? O Galo da competição falou, o pai dele ajudou a fundar. O que você se lembra disso? Então, o Texas tem uma história fundamentada numa escola técnica, né? Dom Pedro II. Dom Pedro II. Que é onde o diretor lá, os estudantes formaram um time em nome do Texas, que é os Estados Unidos. E lá cada um conseguiu colocar um apelido em cada jogador, que é aquele nome de faroeste lá, não lembro o nome lá mais ou menos, mas era essa história que foi fundado o Texas. Tinha basquete e tinha futebol. Olha que curioso. E o senhor Jorge Cauã, tem até a história dele aí, né? Foi diretor da Câmara. E, infelizmente, depois de 50 anos, o Texas voltou a levantar um título amador em Rio Preto, mas nunca desistindo de disputar. Foi saco de pancada, quase dava WO, ia com 8 jogadores, ia com 9. E era difícil, era uma vida muito difícil. Só que o Texas nunca desistiu. Todos os anos participou e até hoje participa. E quando nós conseguimos montar um time com o João Negrão, com o Menega e um pessoal mais assim, aguerrido, né, que mais vontade, não era tão técnico o nosso time, mas conseguimos ser campeão amador,
O doutor Jorge Calman, no mês de maio, teve um problema cardíaco em São Paulo e acabou falecendo na volta de São Paulo. Depois de uma cirurgia, ele acabou falecendo justamente 15 dias antes da final do Amador. E ele não conseguiu ver, porque todos os jogos ele ia ver o jogo do Texas. Ele ia lá com o seu paeiro, fumava um paeiro quietinho no canto, paletó normal, e lá torcendo e sempre ajudando o Texas. E aí, no ano que nós foi campeão, ele faleceu. Ô, Pilão, lembro bem disso aí, foi 2004, eu acompanhava os jogos. Eu vou falar o nome de alguns atletas aí, de repente você me ajudar a lembrar do restante. André Cabeça, que era o goleador, né, o centroavante. Tinha o Renato, meio-campista também, né, muito bom. O Bá, lateral direito. Aí você vai me ajudando aí, que muitos eu também não me lembro. Tinha o Durval, né, que era filho do Vartão, né? Isso, zagueirão, é verdade. Só jogou aquele ano também no Amador, mas foi campeão. Aí tinha o Robson, né, que jogava muito bem também. O André Cabeça e o Pirrinha, né? Isso, eu lembro do Pirrinha, é verdade, Pirrinha. Consegui tirar ele do Rio Preto, né? Que ele tava no Rio Preto na base lá e aprontou uma encrenca lá. Acho que tentou até pegar uma faca para pegar um outro atleta lá e o Virgílio dispensou ele. E eu fui lá e pedi pro Virgílio fazer a reversão, porque na época, no futebol amador, dependia disso. O atleta que estivesse no clube, para sair para outro clube, ele tinha que ter uma liberação, porque o campeonato era federado. E foi o último ano que teve esse campeonato federado e o Texas conseguiu quebrar um tabu de 50 anos. Aonde, na festa, a gente fizemos uma festa lá no Cabo Soldados, né? Fui na festa Foi também. Foi muita gente. E lá também estava o nosso prefeito hoje, né? Que na época também era prefeito, o senhor Edinho Araújo, foram se prestigiar lá. O Buíque, que é uma tradição do Rio Preto, que também foi diretor do Texas na fundação, também esteve lá. E foi uma festa excelente. E se pode ver, pelas fotos, que nessa final ficou 2 times sem tradição assim de torcida, que era o Texas e o Juventude lá do Eldorado, que era um time também de muito jovem e fez sucesso no campeonato, tirando o Botafogo, né, que era o favoritíssimo. E nós tiramos o Facchini, que era outro favorito. E aonde prevaleceu o Texas, mas no dia, né, de jogar futebol. Perdemos um atleta com 30 minutos no primeiro tempo, no campo 2, foi expulso, e ali eu vi que a vaca ia pro brejo. Tava 1-0 pra gente, mas aquele falta do jogador não fez sentido na partida. A gente conseguiu manter 1-0 até os 35 do segundo tempo, e aonde o André Cabeça, né, que não pegava na bola, a hora que pegava ele destruía, ele fez um gol de falta lá que a bola não teve força nem para chegar na rede, mas fez o gol. E ganhou 2-0 e fomos campeões. Ô, Pilão, agora um detalhe importante, você colocou bem aí do Texas, toda essa história, tradição. E por que você acredita que o Texas é, assim, digamos, um time, você falou, não tem tanta torcida, mas é um time simpático? Eu, pelo menos, não vejo ninguém com raiva do Texas ou ter uma rivalidade grande com o Texas. A gente não vê isso. As pessoas sempre enxergam o Texas de uma maneira de uma equipe simpática. E não sei se esse também é um dos motivos da equipe ter, mesmo no momento de dificuldade, ter continuado disputando, participando de todos os campeonatos. Como você vê, assim, essa questão da comunidade, das pessoas, de quem vive aí o futebol amador, vaziano, enxergando o Texas? Então, você falou uma coisa que a gente eu senti também isso, porque as dificuldades que o Texas passou, muitos times amadores passou e não tiveram a mesma sorte, não conseguiram sobreviver, acabaram. E só ficou os grandes, né? Que os grandes tinham uma situação melhor e o Texas ficou assim, conhecido até hoje como o vovô do futebol. Então o vovô se respeita qualquer vovô, né? Ah, entendi. O cara tem uma simpatia pelo vovô, vovó, né? Tem esse primordial aí. Inclusive, teve um fato curioso. O ano passado, o Texas fez uma parceria com uma empresa para tocar o futebol. A gente anunciou o presidente e tal, para você ver o exemplo da força do Texas nos bastidores. Uhum. A gente perdeu esse patrocínio no meio do ano, para terminar o ano. E a gente tinha que montar um time em 15 dias para disputar a Copa Rio Preto, que é um campeonato que desce e sobe. É um campeonato muito difícil. Se você ficar lá entre os 4, você vai ter que ir para a segunda divisão e não é fácil voltar. Então a gente ficou sem patrocínio, ficamos até sem uniforme, porque o patrocinador achou por bem, né? Ele achou que era o dono do Texas, né? E o Texas não tem dono, o Texas é uma comunidade, a gente tá lá para dirigir. Eu nunca levei taça do Texas para minha casa. O que ganha,
É uma relíquia, você põe lá na estante, o pessoal vê, ela tá lá guardada, né? Mas tudo bem, aconteceu isso aí, então eu estou explicando para você o que aconteceu. Quando nós ficamos sem nada, sem atleta, levou tudo, claro, o poder aquisitivo, a pessoa tinha, levou, a gente ficou desarmado de tudo. Aí aonde veio os amigos? Os amigos que nos ajudaram foi ex-dirigentes e dirigentes de outras equipes. Olha, Para o Texas não fracassar. Claro que a gente não ia montar um time para ir para ser campeão, mas pelo menos para manter, para ficar naquela divisão, que é uma honra para a gente, né? Cair, você sabe o que é cair. Talvez nem volte mais. E aí eu senti que o Texas era mais querido do que eu imaginava. Porque teve pessoas que doaram mesmo, sabe? Não o dinheiro, mas foram atrás de atletas que às vezes não ia usar, não leva, põe no time lá que você vai dar certo. Aí o Nelson, que estava no Maquininha, também foi sacaneado pela essa própria empresa. Tiraram o Nelson de lá, sem mais sem menos. O Nelson ficou sem clube, não queria mais mexer com futebol. Os próprios dirigentes de outras equipes que conheciam o Nelson, a índole dele, já convidou ele para vir para o Texas. A gente foi lá, fez uma parceria. Foi difícil para fazer o Nelson voltar. Tudo isso em 15 dias, pouco tempo. Para botar tudo e fazer esse uniforme para jogar, estrear no campeonato. Isso tudo aconteceu graças ao que você falou, né? As pessoas gostarem do Texas. Veio jogador, veio dirigentes que nos ajudou a montar um time, que é onde o meu time conseguiu passar de fase. E o time da empresa, que eles foram para fazer, levaram todos os atletas, não conseguiu nem se classificar, para você ver como é que é a história do futebol. O futebol, ele faz pegadas e faz pagamentos. Gostei dessa. Como é que é a frase? Anota aí, Léo. O futebol é isso. O futebol você não pode brincar. Não, mas como é que é a frase? Agora você vai faz pegadas e não faz qualquer? Vai pagar pegada, mas não faz pagamento, né? Tá. Porque você pode ser o melhor e não vai ganhar, então não vai ter pagamento. Então a gente explicando isso aí, porque no futebol a gente tem que ter respeito, a gente tem que. Não é porque você está com um time superior que você pode desfazer do time que está no seu adversário. E isso só pra gente sintonizar no tempo. Foi logo depois do título do mais 40? Não, foi o título da Copa dos Campeões. Do fim do ano agora, teve a Copa dos Campeões. Ah, tá. Que foi à noite lá no distrito. Só os 8 melhores times que disputaram. Foi nessa época que aconteceu isso? Foi o ano passado. Foi porque teve o mais 40 que vocês ganharam, então foi um tempo depois. Mais 40 foi em abril, né? Foi veterano. Isso. Foi um título também que a taça foi para casa do presidente. E esse também foi, e o uniforme também foi. O uniforme foi ele que ele tinha feito, né? Botou até o rosto dele na camisa do Texas. Ah, é verdade. O pessoal não gostou, deu aí que foi um ferveiro, né? Porque a gente não faz o Texas como algo próprio, digamos assim. Né? Eu tô lá há 50 anos, nem meu nome eu coloco nas camisas. Não é importante. Já fui candidato a vereador, que você sabe disso. E nem por isso eu usei a marca Texas para mim fazer a minha propaganda. Mas isso faz parte, né? A pessoa toca a vida dele, tá em outra, tá com o time aí já com o nome dele. Então eu espero que ele toque a vida dele. Não tem nada contra, só que para mim foi assim uma traição. Eu não gostei no futebol amador, acho que tem tudo. Mas traição tem que ter, pelo menos, o máximo de respeito com as equipes. Não é porque o time do Solo Sagrado, porque é o time lá da Vila Toninho. Não adianta. O futebol tem que ter respeito. Dentro do campo, briga por cada bola, briga para fazer o gol, briga para ganhar. Mas saiu fora do campo, acabou. E a traição me magoou muito. E aí provou que o Texas é muito querido. Porque montamos um time em 15 dias para disputar um campeonato de Rio Preto. E não cair, teve ajuda de muita gente. Ô, Pilão, agora voltar a outra situação que você colocou, que até me fez recordar aqui. Você falou de algumas pessoas, alguns dirigentes, agora tô falando no geral mesmo, no futebol amador, que investem durante um tempo, e de repente não tem retorno, de uma certa forma desiste, como você falou do caso do Mazzucato, só que muitos outros já passaram por isso. E de onde, na tua opinião, fora esse assunto que a gente falou assim, do Texas ser querido, vocês sempre buscavam essa força, fala, poxa, a equipe não tá bem, como você falou, teve época de não ter nem direito 11 jogadores para entrar em campo. De onde vinha também essa força interna de vocês de não desistir?
Porque a gente já viu muita gente com alto investimento, ficava um tempinho, parava. Outros também, ou vinha como uma maneira de aparecer, ou de uma aventura, ficava um tempo, parava. Ou outro entrava e não via que não era bem aquilo que ele imaginava, também parava. E vocês não, persistindo. Pra você ver, eu acho que é um destino, porque o Texas, ele teve 3 presidentes em 76 anos. Isso é coisa inédita. Inclusive, a gente já tentamos, né, e parece que deu uma parada agora, mas tem um documentário aí que o Texas estava indo acho que pro Guinness, tá, sei lá, o time mais antigo, amador, nunca foi profissional, foi amador em evidência. Verdade, Pilão? Verdade. Quem tá fazendo esse levantamento? Tá tentando, parece que foi o Rui Guimarães, mais uma outra pessoa aí do esporte aí, de São Paulo aí, que tá cutucando para ver se consegue. Sei. Por quê? O Texas teve poucos dirigentes. E vou citar aqui nomes que você conhece. Paulinho Pereira foi dirigente do Texas. Ó, grande Paulinho. O Nenê Garrafão foi dirigente do Texas. Família Simões, do Nicomedes. O Nicomedes carregou a bandeira do Texas benzendo nas costas. A mulher dele lavava roupa. Nem cobrava lavado, porque não tinha como pagar. Enfim. Você também, né? E aí agora no fim, né? No fim não, eu comecei no Texas quando o Texas fez 50 anos. Aí ser dirigente. Ah, entendi. Dirigente. Então faz 23 anos que eu estou no comando do Texas agora. Esses 23 anos. Eu acho que eu bati o recorde também, porque se o Texas tem 76 e estou com 23 anos, foi 5 ou 6 ou 8 aí que conseguiu dirigir o Texas o tempo todo. É uma faixa boa. E tem mais, acho que o Heraldo também teve no Texas. Tem uns 4 nomes aí. O João Negócio só foi treinador. O João foi treinador. E o Menega também, né? O Renato Menai, que está em Ribeirão Preto hoje, foi também treinador. Então, o que eu falo para você? É pessoas que apaixonaram pelo Texas. Só pararam. Não interessava muito o resultado. O time estava mal, não conseguia ganhar, mas não. Vamos permanecer, vamos tocar. Ontem tinha um corcelzinho, chegava com 8 jogadores. O Texas vai dar WO, não parecia no campo. Daqui a pouco chegava ele empurrando o carro, 8 jogadores e entrava no campo e não dava WO. Sei. O jogo perdia de 5, de 6, de 8, mas não perdia no WO. Porque o WO eliminava, né? Mas esse sofrimento foi sempre. E na época boa, na época de 50, quando o Texas foi fundado em 46, ele competia com a América, com o Rio Preto, no Amador, igual para igual. Tanto é que foi tricampeão. 52, 51, 52, 53. Ou melhor, 52, 13 e 4. Aí ficou 50 anos na fila e depois foi campeão em 2004. Então até foi tricampeão amador. Quer dizer, era um time de tradição, era um time forte, onde tinha recursos da escola, onde o Jorge Calmon era professor e era também diretor, da onde saía uma fonte de renda para manter o Texas. Então sempre teve pessoas boas no comando, que não deixou cair. Cabo Tagas ficou quanto tempo é verdade. Ajudando, entendeu? Então é desde aí, mas é o coração, né? É paixão pelo time. E fala em coração, paixão, e como é que foi começar a trazer a família também, né? Já que a gente sabe que você tem vários filhos que depois todos aí entraram no meio do futebol. E o próprio Rafael, que não sei se ele jogou tanto, mas aí depois ele foi árbitro, e Cezinha e companhia, a galera toda aí. Jogador, né? O César jogou, né? Foi também, passou pela base do Rio Preto, o Ricardo também. O Rafael é igual o Bet, né? Só rebate, né? Dá uma beteada. Mas ele não jogou no futebol amador, mas ele apitou, né? Com 18 anos ele foi o árbitro de uma semifinal, na primeira partida da final entre Vila Toninho e Botafogo. Olha o tamanho do jogo. Ele com 18 anos, ele pegou uma bucha de canhão e conseguiu sobressair, mesmo com muitas reclamações, né? Da Vila Toninho na época, parece que teve um problema lá, que o Bandeira não colaborou com ele, e o jogo foi transmitido na época, a TV, né? Que acho que Canal 16, é? Canal 16, estava o Zé Branco Sim, transmitindo. sim. E aquele jogo ali, ele parou, com 18 anos, ele tinha um potencial muito grande para ser árbitro. E naquele jogo ali, onde ele pegou o Ricardo Moraes, não dizendo que são... experientes da bola, Roberto Cavalo. Roberto Cavalo já é experiência de bola e também de brigar e de dar pontapé. Me lembro bem. O Ricardo Moraes já era mais técnico tudo, mas era boleiro, né? Um cara experiente. O Peixão já tinha parado, né? Tinha parado já. Já, O goleiro da Vila era o Gilson, né? E do Botafogo, acho que era o Renato, sei lá quem que era lá.
E nesse jogo ele não foi tão bem por causa do Bandeira. Mas conseguiu controlar um jogo até o final. Eu achei que naquele jogo, eu nem fui ver, mas depois eu vi o tape. Dá para perceber que eu achava que ele não ia ter pulso para acabar o jogo. Mas graças a Deus ele conseguiu. A Vila perdeu de 2-1, com o frango do Gilcinho, que era a coisa mais difícil do mundo. E se tivesse empatado, a Vila poderia ir para outro jogo, como empatou no outro também, e ser campeão. Mas no erro dele, e no erro de Gilson, que ainda para completar, ele foi crucificado. O Roberto Cavalo queria pegar ele, Eu me lembro, eu tava de repórter lá eu embaixo. tive que entrar depois, falar com o Roberto Cavalo pessoalmente, para parar com isso, que senão ia dar coisa pior. Mas é coisa do futebol, né? Entendi que as coisas não funcionam e dá isso. Agora, Pilão, uma coisa assim, quando eu comecei a acompanhar o futebol amador aqui de Rio Preto, eu comecei em 2001, então ainda eu peguei o final dessa era que você falou, olha, o futebol amador era realmente diferente, porque tinha o amador e o vaziano, era dividido nesse formato, tinha essa questão de reversão de jogadores e tudo mais, só que o futebol amador sempre teve também muitos dirigentes folclóricos. Gostaria que você falasse a respeito um pouco disso, a gente tá falando da paixão pelo Texas e tudo mais, só que a gente acompanhava isso, né? Aqueles dirigentes diferenciados, folclóricos e tudo mais. O que dá para falar do convívio com essas pessoas, do dia a dia, como que era, como que é, né? Se de repente atualmente ainda tem. A gente achava muito engraçado, porque às vezes eu tinha uma forma de me expressar. Às vezes era até agressivo, né? Com a arbitragem, que achava que os árbitros perseguiam as equipes com menos tradições. E, na verdade, às vezes, a fragilidade nossa, que nos fazia ficar desse jeito. Que sabia que jogar contra um Botafogo ou contra um time de maior expressão, se nós engrossássemos com o time, aí vinha ajuda externa. Como o Bruno Garisso, né, que tinha muita força nos bastidores. Você lembra do final do Nel, que era meio, como é que fala, corrompido, né, por coisinhas à toa, mas ele gostava de ganhar alguma coisinha para ajudar, e alguns árbitros também. O Demar de Brito, ele é fantástico como dirigente, ele queria pular alambrado, aquele tamanhozinho, mas que ele pulava, chegava lá, ele viu o juiz daquele tamanho, ele parava, não ia para cima de um cabeceira, para cima de um Washington, não ia, né? Mas pulava alambrado, fazia nervoso. O Rola. Então, nossa, é verdade. O Rola, pelo amor de Deus, o Rola tingia o cabelo toda vez que o time ganhava. Então, as pessoas assim, meio... Martelinho, que figura também. Ele foi dirigente do Texas, ele ficou presidente do Texas um ano. Também fez um time excelente, né? Que nós fomos vice-campeão, perdemos o Botafogo. Aonde, naquele jogo, aí teve a história do goleiro, né? Do goleiro, que no primeiro jogo compraram o nosso goleiro. Aí no segundo professor jogo... Deto ficou maluco. Nossa, ficou maluco. Aí o Deto que dá o troco. O Deto foi comprar o goleiro do Botafogo. Só que o goleiro do Botafogo pegou o dinheiro e levou pro Bruno, contou pro Bruno. Aí deu zebra, né? O Deto, o treinador do Texas, e o Zé Branco, o treinador do Botafogo. Aí deu um B.O. desgramado. Mas compraram o Sérgio Nero, numa final, nós perdemos 4-1, jogando com o Kleber, final do Kleber Arado, jogando com... Era uma seleção, o time que o Martelinho montou foi fantástico. O Botafogo também estava, na época, o Branquinho voando, né? Sim. Foi no campo 2, aí tanto é que no outro jogo a gente empatou. O Fabinho também, que fazia gol demais. Aí no outro jogo nós empatamos, que era 2 jogos e não tinha... como é que fala? Quando ganha. Saldo de gols, eu lembro. De gols. Podia ficar 5-0, que se outro jogo ficasse 1-0, ia pra prorrogação. E nesse jogo ficou 1-1, é onde saiu um pênalti a favor nosso, que quem tava apitando, acho que foi o Washington, tava apitando e ele não deu o pênalti, em cima do Kleber, acho que foi, e saiu confusão, e o bicho pegou, e ficou 1-1 o jogo, pra você ver a diferença, o mesmo time, o mesmo elenco, 1-1, jogo pegado do começo ao fim. E no primeiro jogo, o Sérgio Nero, infelizmente, né, estava numa situação difícil, eu acho que ele pegou um troco lá para entregar. Você vê, e no futebol amador sempre existiu muito isso? Esse bafafá, esses bastidores. Não só essa época aí, vamos voltar no tempo aí, mais antigamente. Poucos atletas amadores que às vezes não aceitam um suborno, porque a situação do cara, eles procuram sempre as pessoas que tem mais situação mais difícil, né? Ele não vai chegar num jogador que tá bem, tá sossegado, tudo, para oferecer 1.000 cruzeiros, 2.000 cruzeiros. Na época, né, não era esse valor, mas se fosse o valor de hoje. As pessoas já tinham a índole de buscar a necessidade do atleta e o caráter, entendeu? Porque o cara numa situação difícil, tudo, às vezes ele se entregava. Tanto é que no futebol hoje, profissional aí, que você está vendo
um monte de coisa aí de suborno, de atleta, para favorecer jogos de Sim, aposta. pra dar escanteio, pra tomar cartão. Eles não vão pegar o Neymar, vai pegar um Dudu, vai pegar um cara que tá lá em cima para subornar. Vai subornar quem? Vai subornar os mais dificuldade. E às vezes acontece, né, de alguém aceitar. Eu acho que ainda prevalece muito isso aí. Ô, Pilão, agora um outro detalhe importante aí pra falar agora da tua vida em si. Você foi mais realizado como jogador ou como dirigente? Então, para você Ou ver... é ó, realizado, né? Porque você continua É. como dirigente. Como dirigente, a gente sempre a gente tem uma expectativa, sabe, de estar ganhando, mas é difícil ganhar. O Texas tem uma história, para você ver, né? Aqui na região tem uma Copa, que chama Copa Brasilândia. E todo mundo classifica ela como a Libertadores do interior da Várzea. E com 34 anos de existência da Copa Brasilândia, nenhuma equipe de Rio Preto conseguiu ser campeão lá. É um campeonato muito difícil. Ele um nível muito Porque alto. as cidades da região lá investem muito também, né? E tem também o fator, a torcida, tipo assim, não é que tenha o árbitro vai lá para prejudicar a equipe de fora, não nada, mas quando o time da casa sobressai também, numa hora de uma decisão, sempre vai pender para o time da casa. Isso aí é praxe de árbitro, principalmente árbitro amador. Eu já fui lá com o saudoso Edinho transmitir jogo. Então, a gente... Texas, do inclusive. Texas foi, então. A gente foi campeão lá, da Copa Brasilândia, aquilo foi um sonho. A gente montou um time aí junto com o Elton, né? Que eu fiz uma parceria com o Elton. Ficou um ano só, a gente perdeu uma final no João Paulo e fomos campeão da Brasilândia. Ele montou uma equipe, sinceramente, nem Rio Preto, nem América ganhava do Texas. E foi lá, ganhou, fez uma final, não pegou o time da casa, né? Escapou. Na semifinal, o time da casa perdeu nos pênaltis, tipo... um time da região lá, e a gente pegou esse time, quer dizer, ganhamos 3-0 numa final, sem dar chance nenhuma para o adversário. E isso foi uma trajetória muito boa. Agora, como atleta, a gente joguei muito, muito na região, e até perto da tua cidade, não sei se você é de lá, eu joguei muito pro Biporanga. Claro, eu joguei lá no campo quanto tempo, gente? Eu disputei o campeonato do Biporanga, quando o Carlinhos de Tubento veio buscar a gente aqui em Rio Preto. Ele fez uma seleção também, só jogou 2 jogadores de Biporanga e ficaram na reserva ainda. Sei. Nem Você lembra o ano? Não lembro mal o nome. E o time é todo de fora, inclusive jogava o Neguito. Neguito, eu encontrei ele sábado lá no Rio Pretão. Então, Quantos anos eu não vi ele? Neguito jogava o Bracinho, o Carlinhos da Fidalguinha, que hoje está vivendo situação de rua, né, em Rio Preto, né? E Bolão, era um time todo ex-profissional. Assim, eu estava no auge jogando para a base. Sei. E a gente perdeu lá uma final, onde fomos assaltados também. E até aí tá. Mas dentro de casa, gente? Não, né? lá não. Lá perdemos no campo Tanabi. Porque Tá. As finais eram em os Tanabi. campeonatos era jogado no campo do Biporanga, ou no Mangue, ou em outros lugares, no Zé Onha. E as finais, Aí vinha pra Tanabi. Tanabi. E é onde o Zé Onha, né, que na época era o comendador, né? Ele era o comendador tudo, gastou um dinheiro bom aí. E foi o nosso goleiro, infelizmente. Perdeu uma final de 4-3. O goleiro entregou 2 gols. Aí depois descobrimos que ia bater no cara, mas aí não virou mais nada. E fiz uma passagem boa também pro Tabapuã. No Tabapuã eu fui bicampeão regional, jogando lá, onde tive o prazer e o orgulho de defender Tabapuã. Quando eu vou lá passear, ainda tem umas pessoas da minha época que me glorificam muito. Falam, poxa, aqui tinha que ter uma estátua aqui no teu campo aqui, jogando com você. Fiz um amistoso lá contra o América, onde estava o Urubatão, o Calvo Nunes, dirigindo o América. O América foi o time completo lá, né? Com o Luiz Totó, tava o Marinho, estava na segunda passagem pelo América. E o América fez uma seleção para jogar esse jogo. E o ex-prefeito lá era o nosso zagueiro, o Mirim, até faleceu de infarte, de fazendeiro também. Ele trouxe uns reforços para jogar para o Tabapuã. Aí ele trouxe o Leão. Nosso time era muito ruim. Era Leão, Luiz Pereira, Marinho Pérez, que era o zagueiro. O time de vocês? Ele trouxe para jogar contra o América. Sei. Você então se sentiu no meio dessa... Um jogo beneficente para a pai de Tabapuã, onde colocaram a cadeira em volta do campo, Olha. Cadeiras, e a arquibancada entupiu. E ele deu para cada jogador, para vir passear lá tudo, um boizinho moço Tabapuã, que é um boi famoso que tem lá. Entendi. Olha só. Aí Literalmente ele foi bem original. Aí jogou o Edson Cegonha, o Urubatão jogou para nós. O Urubatão jogou de meia muito bom. O Edson Cegonha. E jogou o atacante Sócrates. Olha.
O Sol jogou meio tempo porque chegou atrasado. Mas chegou já bom também. Sei. E a gente jogou. Aí, mas eu fiquei tão encabulado que colocaram o centroavante de Itapapuã. E eu fiquei no banco. Nossa, eu não estava acostumado com o banco. E eu fiquei mordido no banco. E a hora que eu entrei no segundo tempo, eu queria pegar a bola só pra mim, entendeu? Sei. Aí o Luiz Pereira falou assim, gritava lá, fala pra esse 14 aí, amarrar a bola no pescoço. E tinha um tal Zolinho, jogava no Gol da América. Ele pegou uma bola que eu fiquei cara a cara com ele quase quebrou meu pé com a mão. Que a mão do homem era muito grande. Sei. O Totó saiu no intervalo e entrou o Zolini, que veio do Atlético Mineiro pra jogar pro América. Ah, tá. E eu perdi um gol, eu e ele. Na prensada ele ganhou, eu com o pé, ele ganhou com a mão. Mas não me defendeu. Mas lá eu fui campeão regional e foi uma passagem muito boa lá. Ô, Pilão, então além de todas essas histórias aí do futebol amador, e o profissional? Você nunca tentou? Então, ó, na época, como eu vim da minha história aí, eu fui dispensado do serviço militar, porque eu era rimo de família. E na época eu vendia pastel e coxinha em banco. Na hora do lanche. Eu tinha vergonha de sair quando eu vendia coxinha e pastel na rua. Eu só ia na hora dos lanches nos bancos. Entendi. Aí eu fiz amizade no banco, no Banco Cominde, que era o comércio indústria do Estado de São Paulo, que é onde era o Bradesco, na Praça Dom José Marcondes, lá do Estado da Paulista. E eu tinha lá uma pessoa que era muito minha amiga, né, sabia da minha história. Ela falava assim, ó, volta a estudar, que se você botar a estudar, eu coloco você no banco. E eu achava que serviço de bancário era uma glória, né? Para aquela época. Quando eu fiz 18 anos, que eu fui dispensado do serviço militar, ela me colocou no banco. Sei. E ela falou assim, ó, você vai ser contínuo. Mas tinha que fazer um teste. E ela me ditou o teste. Ela não fez um teste para mim. Ela fez um ditado para mim só escrever que ela mandava. Aí me contrataram. Eu achando que contínuo era uma função do banco. E contínuo era fazer limpeza no banco, entregar aviso na rua. Entendi. Eu fiquei meio mordido na época, né? Mas eu topei, né? Fazer o quê? E acho que com 8 meses de banco, não, 2 anos e 8 meses de banco, surgiu uma oportunidade para mim ir para Ponte Preta. Fui fazer um jogo amistoso em Potirendaba, o time da Vila Azul e o time do Irmão Domingues, que tocaram o Rio Preto uma época, jogaram até no Rio Preto, um amistoso em Potirendaba, e é onde o meu time, a Vila Azul, perdeu de 6-0. E mesmo o jogo perdendo de 6-0, eu fui o melhor cara em campo, né? Dei muito trabalho. O jogador que jogou pro Irmão Domingos era tudo jogador de Rio Preto. Tava de folga, até o Tula, não sei se você lembra do Tula. Não cheguei. Jogou Mainha, jogou esse cara antigo aí. E eu fui muito bem. Aí, no vestiário, né? Chegou um senhor lá, tava passeando em Potirendaba e falou pra mim, cadê o número 9 do Vila Azul? Tava escuro tudo, eu saí pra fora assim, e assim, me perguntou se eu queria ser jogador profissional. Eu falei, poxa, era meu sonho, eu tava com 19 anos. Sim. Eu falei, é meu sonho. Ele falou assim, ó, esse senhor aqui é advogado, ele tem um escritório em cima do Cine Rio Preto, doutor Craécio Antônio Amato. Deu um cartão, falou assim, ó, você vai lá amanhã, vai te fazer uma carta, você vai pra Ponte Preta. Eu sou Antônio Faletti, sou vice-presidente da Ponte Preta. Puta que mas eu nem acreditei, né? Sim. Mas segunda-feira eu corri no Mazocado, porque eu jogava pro Mazocado no Amador, de manhã. Tá. E lá na Vila Azul eu jogava à tarde pro Vila Azul. Foi nesse amistoso aí. Mazocado na hora. Falei, não, você vai. Vamos fazer, ver o que tem que fazer. O Mazocado falou para o Amilcar Prado, não sei se viu o Amilcar Prado, que foi um jornalista esportivo em Rio Preto. Ah, sim, eu não cheguei a conhecer, mas por nome. Amilcar Prado, né? Ele era muito carne e unha como o Mazocado, ele já soltou nos jornais, ó, Pilão tá indo para Ponte Preta e tal. Aí, na terça-feira, foram no banco. O Joaquim Siqueira Dias e o Celso Ribeiro, que era diretor, um vice-presidente do América e o outro era diretor. Foram lá falar para mim não ir para ir para América. Aí os meus amigos do banco falaram assim, não, você não vai para América não, rapaz, você nunca deram chance para você. Tá aí há quanto tempo, né? Você foi lá um dia jogar lá, jogou meio tempo, me colocar de lateral direito, no lugar, jogou ele Nelson Prando na zaga, no segundo tempo. Mas beleza, aí me tiraram, o banco me deu 2 meses de licença. Olha! E eu tirei 2 férias. Sei. Pra mim tentar a carreira. E eu fiquei lá 4 meses e uns quebrados. Tive que abandonar, porque era casado. Ah, você já era casado. Você casou novo, então? De novo, casei com 17 anos.
já tinha um filho que era o César, e o César tinha muito problema de saúde na época, né? A gente achou que até que ia perder, porque ele estava em uma infecção, infecção no intestino, parece. Aí eu vim para passar o carnaval aqui em Rio Preto. E chegando aqui, o banco também me impressionou um pouco, falou assim, ó, você tem que resolver porque o banco não pode segurar mais. Ah, já tinha passado o prazo. E emprego em Rio Preto, bancário, era um mendigo de gravata. Você ganhava pouco, mas era bonito. Você tá cheio das frases. Aí, William, tá anotando as frases aí, William? Mendigo de gravata. O bancário, que na época, eu acho que até hoje, não ganha tanto, mas tem que demonstrar que você tá, sim, tá por feliz, cima. né? Aí eu fiquei aqui, 2 anos sem poder jogar pra time nenhum, que eu fiz o contrato de gaveta lá na Ponte Preta. Ah, tá. Mas e lá, como é que tava o período que você ficou? O que você aprendeu, o que você viu? Eu aprendi, lá eu aprendi que eu joguei dois 20 minutos na festa do Figo em Valinhos e em Dayatuba. 2 20 minutos. Um amistoso, preparativo na Ponte Preta. A Ponte Preta simplesmente tinha 16 jogadores profissionais começando a temporada. O resto era base. Ah, e era só uma base, não tinha sub-20, sub-21. Sim, era só uma base, era um time só de tipo amador. Entendi. Para disputar o campeonato. E a Ponte Preta, ela tinha simplesmente o terceiro goleiro era o Rafael, que depois foi campeão no Curitiba. Ela tinha o Carlos, que era reserva do Moacir. Aí depois vinha Jair Pisserni, Oscar, Polozzi, Odilei. E quando não estava o Odilei era o Vulca, que é lateral. Aí tinha o Serelepe, Vanderlei Então, Paiva, pegou essa época, ó. Serginho, Dicá, Tuta, Nicanor de Carvalho e Parraga. Parraga começando também. Isso era que ano? Que ano? Foi em 70, a Ponte Preta foi vice-campeão paulista. Em 77? 77. 77, 79, 79 acho que eles foram vice também. Em 77 foi a primeira que perdeu com o Rui Rei. Isso. O Rui Rei veio lá do Flamengo e jogava o Rui Rei e Parraga. Quando jogava Parraga, não jogava o Rui Rei. Foi em 74 para 75 que eu tive com essa fase aí. E todos esses jogadores aí que eu te falei, acho que a metade foi para a seleção brasileira. É tudo consagrado, Tudo você consagrado. passando no nome aí. Então, E Copa do Mundo, alguns, Era né? muito difícil jogar nesse time aí. E a minha chance era assim, que eu treinava aí uns coletivos, o time de baixo sempre apanhava o time de cima, de 12, de 11. Nossa. Então o atacante não pegava na bola, dificilmente pegava na bola. É. Mas como eu tinha um padrinho que me colocou lá, eu não fui para ter teste, eu fui para ficar um período lá. Entendi. Então eu ia ficar o período até que ele me mandasse embora, mas eu ia ficar. E, infelizmente não deu certo, mas era um sonho ser atleta profissional. Tentei colocar o Ricardo lá no Guarani, ficou lá, mas também saiu para casar. É por causa de mulher, né? Talvez se eu tivesse solteiro, na época eu teria ficado e tentar um pouco mais, né? Ou sair da Ponte Preta e ir para um time um pouco inferior, para depois tentar um pulo maior. Mas fiquei muito feliz de ter passado pela Ponte Preta. Conheci um presidente lá que era militar, Coronel Petenar, que era Caxias mesmo, tinha horário para ver. Então a gente aprendeu muito a educação também. Em 4 meses só você aprende muita coisa. Cumprir horário, essas coisas tudo aí. E comer bem, né? Porque lá o alojamento era muito bom, né? Não era do Rio Preto, né? Que no Rio Preto. Nós vamos chegar nessa parte aí já, viu? No Rio Preto, a gente, como eu, como diretor, a gente sofreu muito, mas faz parte. Ô, Pilão, agora, pegando esse gancho do futebol profissional, você falou em alguns nomes da Ponte Preta, mas na época não era só Ponte Preta, né? O próprio Guarani era muito forte, foi campeão brasileiro. O América aqui era uma outra situação. E aí tinha 15 de Jaú, Ferroviária, Noroeste, Marília, enfim, aí você até pode enumerar. Na tua opinião, por que o interior era tão mais forte do que hoje? E para todo mundo que a gente conversa e viveu futebol em décadas passadas, fala que o nível hoje, não só agora do interior, o nível geral caiu tanto assim em termos de qualidade de jogadores e tudo mais. A gente pegou o gancho dos times, né? Que muitos não são nem sombra do que foram, e no geral também a coisa caiu bastante. Na minha opinião, eu acho que naquela época, o time, principalmente os times do interior, não se montava em 2 meses, 3 meses, e jogava mais 3 meses e depois se dissolvia. Eles tinham uma base sólida de atletas comprometidos com a cidade, entendeu? Aqui no América, por exemplo, a América tinha jogadores aqui que alugava apartamento, alugava casa, ficava 3, 4 anos. E quando ia montar um time, não ia buscar um time inteiro para fora. Trazia peças
faltava, o treinador vinha, o treinador, por exemplo, do América, por exemplo, não teve um treinador cabeça de bagre. Tudo treinador que tinha outro, eles tinham um talento totalmente diferente. Hoje você vem um treinador que veio para a América agora na Bzinha aí. Traz 20 jogadores, nada a ver com o Rio Preto, nada a ver com a cidade, não tem. Não estou dizendo que é obrigado ter jogadores da cidade, mas os melhores têm oportunidade. O América fazia peneira com jogadores de Rio Preto. O Rio Preto também fazia. Marília também fazia. Então os times ficavam fortes. Tanto é que para ganhar aqui em Rio Preto, para ganhar em Marília, para ganhar em Araraquara, time grande, sempre penava, sofria muito. Podia vir o time que fosse. Então eu acho que aí é o comprometimento dos atletas também ser da região. Tinha jogador de Onda Verde, tinha jogador de Catanduva, tinha jogador de Fernandópolis que vinha aqui e sobressaía, porque tinha assim, amor no time, tinha vontade de jogar, defender, todo mundo conhecia o jogador. Eu acho que isso ajudava muito isso aí. A torcida também acompanhava mais, né? A torcida confiava, né? Os dirigentes também deixam muito a desejar, né? Às vezes pensa em se promover, né? ou também se ajudar de uma coisa que não é nem deles, né? E se apoderar, entendeu? A gente fica muito triste com isso, porque Rio Preto, 600 mil habitantes, falar que o time está na 4ª divisão, preste, pelo que eu vi aí, ir para uma 5ª divisão. Esse ano se não classificar já é rebaixamento. Divisão, então, para você ver. E para voltar para uma Série A, para uma Série A2, é completamente. Acho que na minha geração não vai conseguir ver. É muito difícil. Agora, o gancho, você estava falando aí de dirigente. Quando eu te conheci em 2001, eu estava começando no rádio, eu falei até do futebol amador, mas antes do amador eu te conheci lá no Rio Preto. Você era um dos diretores, não sei de que departamento, você era diretor de futebol, era de futebol do Rio Preto? Então eu te conheci lá e você brincou, né? Era uma época bem de vacas magras lá no Rio Preto, né? E para você ver, você se recorda aí? O que a gente fala de dirigente. Era você? Walter Paladin também? A gente tinha... A Vaída era diretora de futebol e eu era o vice dela. É onde o Virgílio me colocou lá. Eu fui conselheiro do Rio Preto e eu fui para lá, mas, sabe, sem muita pouca experiência, porque futebol profissional... Muito diferente do amador. Muito diferente do amador. Mas a gente foi, né, com aquela dedicação tudo, fizemos um campeonato e foi a primeira Copa Coca-Cola, que hoje é Copa Paulista. A gente acompanhou o time em várias situações aí. Teve um episódio em Marília que a gente perdemos, né? E o Marco Aurélio, um meia, um canhoto, muito alto, bom, né? Muito bom de bola. Dele. Ele foi expulso por dar uma cotovelada num atleta lá, sem mais sem menos. Isso com 15 minutos de jogo. Ele foi expulso e o Rio Preto perdeu, acho que de 4-0. Foi 4-0. O Wendel era o goleiro. O Wendel Paris. Isso. Foi de 4-0 e a gente ficou muito triste. E o Virgílio, naquele dia, me deu a função de ser o chefe da delegação. Ele não foi nesse jogo. Aí ele me questionou por que tomou essa goleada. Aí eu falei assim, essa goleada ficou pouco, porque os próprios jogadores de Rio Preto, tinha na época o Alexandre, né, que era um cara meio conhecido, né, um zagueiro. O zagueiro, Chegou nos caras do Marília e negociou assim, numa boa, né? Pra não fazer mais. Tal, porque não é fazer uma goleada no Rio Preto. Se ele não faz aí, podia tomar de 8, de 10. Nossa! Ele falou, então você vai, na representação, você vai e multa o Marco Aurélio. E eu peguei, estufei o peitinho e falei, não, agora eu vou. No meio do campo, o Vidotti e Jair Ferreira reuniu os atletas. O Vidotti era top. Falei, aí, diretor, o que você tem para falar? Falei, eu tô vindo aqui cumprir uma ordem do presidente. O que aconteceu lá em Marília ontem, não ficou legal. O senhor Marco Aurélio, o senhor vai ter 30% do teu salário. Aí tá esse negócio de montar jogador. Vai gostoso, né? Ele falou assim, mas você vai botar meu salário de que jeito? Faz 5 meses que eu tô aqui e não recebi nenhum salário ainda. Aí ele me derrubou. Aí você falou, me derrubou. Senhor, pera, deixa eu pegar a calculadora aqui então. Eu falei, então eu vou te multar no Vale, porque o Rio Preto não fazia pagamento. Então, para você ver. Mas o Virgílio, com todas essas coisas aí, né? De vaca magra que a gente tá falando aí, mas o Virgílio,
ele conseguiu ainda segurar um patrimônio de Rio Preto. Eu não estou dizendo que ele está certo nas coisas. Se aconteceu alguma coisa que eu não vi, não tenho certeza, então eu não posso acusar. Porque eu tenho certeza que do Rio Preto eu só deixei. Ele não tinha, né, para deixar, mas o que eu tinha ficou. E eu fiquei só com os vários do jogador para receber depois. E até eu encontro com o Hélio, outro dia eu encontrei com o Daí na o Hélio, na verdade, jogava também. Falava, pô, Hélio, tem uns papéis teu assinado lá. O Virgílio descontava o salário, mas não dava o dinheiro para mim. Entendi. E o Virgílio falava para mim assim, ó, Pilão, você pode colocar o dinheiro aí, que depois a gente reembolsa. Mas nunca reembolsou. Mas também não era muita coisa, não ia mudar nada na minha vida. Mas foi um prazer também, que eu gosto muito de Rio Preto. Outro dia eu falei que eu era melancia e o presidente do Rio Preto achou ruim. Aonde atual. vocês se encontraram? Surgiu o assunto, quer dizer? Não, mas foi numa entrevista lá no Canal 16. Ah, tá. E o Zé Blanco me questionou, não sei se você estava aquele dia lá. Não, então faz tempo isso aí. Ele não era presidente ainda, né? Mas ele era... Sim, ele sim, sabe sempre tudo foi. Do Rio Preto. Sabe, aquele ele sabe. Sabe tudo. Se você perguntar para ele depois, ele sabe. O Zé Eduardo, ele é uma cabeça. Aí eu falei, né, que eu era melancia, mas se jogasse Rio Preto e América, eu sou Rio Preto. Em qualquer situação. Sim. E ele achou ruim. Que eu não deveria ter falado daí, que eu fui diretor do Rio Preto. E também fui conselheiro do América. Ah, entendi. O Zé Branco me colocou também no conselho do América. Só para mim, só para votar, acho que às vezes, né? Mas eu participei também do Conselho da América e gosto da América também. Eu comecei cidade, no campo no América. E quando jogava derby no América, lá em 70 e cacetada, que tinha dois times, um na série, não era Série A, nem era primeira e segunda. Isso. No Preto na segunda, bom, e o América na primeira, bom, dava jogos no América lá que lotava. Derby, ali, como era campeonato, aniversário de Rio Preto, jogava Rio Preto e América. Todo mundo ia torcer e era todo mundo junto. Então, era dois times de respeito. Mas, como eu falo, o Virgílio, o que ele fez pelo Rio Preto, o patrimônio do Rio Preto hoje, poucos times do interior têm. E a localização, né? Ali, se souber desfrutar, e ali tem condições de subir. O Rio Preto é o único time, ele tá na frente do América, o triplo de chance. É só querer montar um time para subir. Eu não sei se o Zé Eduardo está guardando dinheiro para na hora certa ele montar. Segundo as informações, ele participou já aqui do podcast também. Eu tenho sempre conversas com ele lá, que a gente tem transmitido os jogos do Sub-20. E ele até mostra muito documento pra gente, viu, Pilão? Que ele tá ainda pagando muita coisa que estava em negociação, dívida com prefeitura, imposto, antigos jogadores que passaram. Então ele falou que o primeiro passo é esse. Ele quer acabar essas dívidas para aí sim ter o time forte para subir. Eu acredito. Ele é muito inteligente e a gente sabe que ele é rio-pretense doente. Eu acho que o que ele quer é o que a gente quer também. E a gente acredita. O Rio Preto eu acho que vai ser sim uma potência. É a salvação de Rio Preto, vai ser o Rio Preto Esporte Clube. Mesmo gostando do América, eu acho que o América está um pouco mais distante de ser aquele time que todos nós queríamos. Ô, Pilão, agora voltando nesse papo aí do Rio Preto, eu me lembro que a primeira vez que eu te entrevistei, até um fato folclórico que eu vou contar aqui. A época ainda tinha, a gente chamava Tia da Cozinha, e o gás tinha acabado. Um dia à tarde, eu fui te entrevistar, você falou, não, o Rio Preto é muito grande, a gente vai resolver essa situação, porque desse jeito não pode ficar. E aí foi aí que eu te conheci. Foi então, nessa época aí, passamos muito sufoco ali, onde o senhor, às vezes, né, o senhor Arino chegava, o final do Arino chegava e resolvia. Porque quando chamava o Zé Negão, né, o Virgílio, que ele era o braço direito do Virgílio, o Zé Negão só vinha, mas não trazia nada. E teve um dia também que a Dona Maria lá fez Isso, a Dona Maria, estava esquecendo o nome dela. Ela fez uma greve na cozinha, ela trancou a cozinha e ninguém entrava na cozinha, enquanto não pagasse ela. Aí, Ilhão, vai escutando essa, ó. A cozinheira fez greve e fechou a cozinha. Não ia ter almoço, não ia ter janta, nem nada. Eu falei, beleza. Falei, primeiro no almoço, né? Porque eu treinava em 2 períodos, e eu peguei e fui lá em churrascaria. Porto Alegre. Porto Alegre. Depois do campo, mudou lá pra Isso, cima. Gostava de futebol, o rapaz lá também. Ailton, né, o nome dele? Eu fui lá comprar marmita pros atletas. Mas o dinheiro que eu tinha só dava pra comprar só almoço. Aí eu falei pra Dona Maria, ó, libera aí tudo, porque senão os meninos vão ficar sem jantar, os caras, tem uns que moram aqui no alojamento, né? Aí ela fez aquela pressão só no almoço e à tarde ela já deixou a janta pronta pros meninos. É uma pessoa também que tinha que estar na história do Rio Preto, porque aquela mulher sofreu, cara. Ela é viva ainda? Mesmo com aquelas unhas tudo cheio de terra por baixo, mas ela fazia os bicos bonitos.
Eu comi almoço dela lá. Inclusive, o neto dela, de vez em quando... Ela é viva, Pilão? Olha, primeiro até esse tempo agora ele tá, porque o neto dela racha lá no palestra comigo. Ah, tá. Agora faz um tempinho que ele não tá indo lá. E aí, quando eu fiquei sabendo que ele era o neto dela, que ela levava ele de vez em quando lá. E o rapaz tá grandão e tá forte. A gente comenta muito do Rio Preto, e ele fala assim, mas eu ia lá só pra comer, porque em casa também não tinha, não. Então, no Rio Preto, primeiro tinha, né? Tinha aqui a sobra da CEAGESP, né? Os caras doavam pro Rio Preto aquelas frutas que estavam vencidas, que já ia para... não dava mais para comercializar. Era você que ia lá buscar ou o pessoal Não, entregava? eles Porque eu lembro que no Américo Marinho também fazia muito isso. Então, eles entregavam também, ia buscar lá, e os caras davam. Então, mas o Rio Preto, eu vou falar para você, o Rio Preto ainda tem boas perspectivas aí de ser um time forte e representava o Rio Preto. Agora, Pilão, a gente tá falando desse momento aí, delicado e tudo mais. Agora vamos falar de um momento de história, que eu tenho certeza que você vai ficar feliz aqui. Quando a gente pegava aquela excursão daquele busão do Marquinho para ver o acesso em 2007. Foi 2006 que bateu na trave, mas 2007, aquela galera toda, a gente se perdeu, caiu no canavial. O que você se recorda também daquele momento? Um momento, digamos, de maior glória da história do Rio Preto. Eu sinto muito orgulhoso de ter participado dessa passagem, né? E você sabe, né, que é o único jogo que eu não fui, foi o jogo milagroso que fez nós subir, foi contra a Vitória lá em Mirassol. A estreia, né, Foi do quadrangular, gol do Bira. Gol do Bira. Foi a estreia lá, aquilo lá foi um milagre, aquele jogo. Porque depois, sábado à noite foi. Porque depois, quando nós precisamos para subir antecipado, a sorte nos ajudou, né? Os resultados começou a bater para a gente subir antes do último jogo, né? Que foi com o Mirassol, né? Isso. Então, e nessas viagens aí, a gente tinha pouca verba, né? E a gente comprava o serviço para levar no ônibus, e comprava aquela tal de... Não é Serra Malte, não. Bavária. Aquilo dava uma dor de cabeça e dor de barriga. E o ônibus não tinha banheiro, né? Então, nós fomos em Ribeirão, né? Sim, Ribeirão, Araras, lembra? A gente se perdeu no canavial. Em Araras, você fica me devendo um cachê que você fez eu puxar o fio 60 metros lá, chovendo. Eu fui lá para receber um dinheirinho do meu amigo lá, do Paulo Porto? Do franguinho que tava lá. Isso, Luiz Cássio. O Carlos Ferreira tava lá. E ele me deu mais um empurrãozinho, falou, semana que vem eu te mando. Mas também não mandou. Era meu amigo pra caramba. Então essa passagem foi ótima. Nossa, e Rio Preto subiu. Quando nós chegamos aqui em Rio Preto, no ônibus. Foi comemorar o acesso, né? Nós jogamos em Ribeirão e perdemos, né? Isso. E chegamos aqui, o ônibus chegou atrasado, né? Chegou depois chegou a delegação. E nós fomos pegar a sobra de comida lá no Rogerinho. No Rogerinho. No restaurante. Você lembra mesmo? Chegamos lá, tudo... Bom, eu cheguei bêbado, né? Que eu tinha tomado só Bavária. Fomos comer só a sobra de comida que os caras tinham deixado na mesa. Mas tava feliz, né? E eu levei depois a minha diretora de marketing do Texas, promovi ela, Rosa Do Jambolão. Era ela que ia... Só ela de mulher, né? E aí ela ia a moreninha. Isso, Você lembra mesmo de tudo, hein? Tudo, cara. Depois foi histórico. Que a gente tem que gravar, tem que mostrar que faz parte da história do Rio Preto. Né? Subir como subiu e não permanecer 4 meses no campeonato. Ô, Pilão, nessa passagem que você está falando que tinha pouca verba e tudo mais, se perdeu no canavial porque quis desviar o caminho do pedágio, né? Você lembra bem disso, né? Então, Marquinhos Gaetan e companhia lá na... Então, Marquinhos, você lembra que não tinha banco, 4, 5 bancos só, depois colchão para vir deitado, né? Sentado, né? E o Marquinhos quis fazer uma economia, né? E acabou ficando mais caro, porque passar no canavial gasta mais diesel, né? Mas foi muito bacana. Aí você se recorda bem, né? Aí no ano seguinte, todo mundo naquela expectativa, o Rio Pretão todo reformado, ficou uma coisa linda. Que eu tô pra te dizer, hein, Pilão? Eu vejo muitos estádios do interior, o estádio Anísio Haddad hoje, para mim, é um dos mais bonitos e, digamos, até modernos em muitos aspectos. Só que a equipe dentro de campo não conseguiu, né? Faltou resultados. No final conseguiu uma reaçãozinha, mas infelizmente não permaneceu na divisão. Então, eu acho que faltou, não sei o critério, né? Porque não sei se você lembra, o Kleber conseguiu trazer, por intermédio do empresário, trazer o Viola. O Viola chegou, eu lembro que ele chegou para falar com o Virgílio, e ele ficou dentro do carro, lá na frente do Anísio Haddad. E o Virgílio esperando ele chegar para receber ele, para assinar o contrato.
E o Viola pediu 15 mil reais. Isso, eu lembro desses Que 15 não mil. era, que não era nada de astronômico. Porque tanto é que o Virgílio nem atendeu o Viola, nem o empresário, e acabou trazendo o Piá. É. Por mesmo valor, e o Piá só veio para brigar. O Piá não jogou, o Piá, o que ele fez? Não fez nada, não aumentou em nada. E eu acho que o que faltou para o Rio Preto era ser esse centroavante que tinha respeito, entendeu? E ele estava fininho, ele estava ainda fisicamente muito bem. Então era um reforço que perdeu ali, talvez não seja só por causa dele. Perdeu também no azar, que nós fomos lá na Rua Javari, ganhamos de Juventus de 1-0 lá. Isso, gol do Ricardinho. Um domingo à tarde, um dia de semana à Isso, tarde. é dia de semana. Esse Então, jogo eu não fui, eu fiquei aqui fazendo tubão. E eu acabei ficando lá, que foi eu, o Virgílio, o Kleber e o Rodrigo. E o Virgílio acabou voltando com a delegação, e eu fiquei lá com o Kleber. Uhum. E o Kleber queria que eu conhecesse uma boate lá em São Paulo, tal de Bamboa, não sei como é que é. Essa é famosa, o Neto fala sempre lá no programa dele. E também levar para jantar num restaurante onde ele ia muito com os atletas, e inclusive realmente ele conhecia todo mundo lá. E chegou lá no restaurante, a coisa era de primeiro mundo mesmo. E eu ficava procurando onde havia a torneira, e os caras tirando sarro em mim, né? Porque eu não sabia que era só passar a mão por baixo. Não sabia que tinha essa torneira automática aí. Ai, pilão. E os caras vindo pelo espelho, e eu procurava e eu olhava. Até que o Rodrigo foi lá e falou assim, tirou o sarro bastante, depois foi lá e me botou. Aí, à noite, ele me levou para conhecer essa boate. E realmente é coisa de outro mundo. É, como que é que fala? É Champions League, né? Champions League. E eu acostumado no sambão de titio, lá no forró lá no Baiuca. No Baiuca. Então, eu me senti lá dentro e meia coroinha, já estava meia coroinha, com as pulseirinhas de ouro no braço. E as meninas vêm para cima mesmo. Mas o preço foi... também é de assustar, né? Ainda bem que eu só paguei umas dosinhas lá, já quebrei, né? Já ficou só na... Mas o Kleber o final do Kleber, cara... Isso, é isso que eu quero entrar, tem um capítulo especial. Todo mundo que vem aqui, ó, João Santos semana passada falou dele, o Galo falou dele, o próprio Betão, outros nomes que passaram por aqui. E também pra mim, né? Porque sempre foi uma pessoa muito solícita, sempre a gente pegava lá aquele quiosque, ó, Kleber, preciso fazer um churrasco, fazer uma festa, vocês também jogando lá no Ceteca. Falar um pouco do relacionamento seu com ele e também dele com a família Texas. Olha, vou falar pra você. O Kleber foi uma perca, cara, assim, inaceitável, cara. Sei que tudo a gente tem que aceitar. Pela idade, né? Novo, né? Olha, sinceramente, foi uma coisa assim que jamais passaram por minha cabeça nem só na minha, mas como de todos que conheceram o Kleber. Uns falavam que o Kleber era arrogante, que era metido. Cara, o Kleber tem o coração desse moço, rapaz, não existe, cara, não existe. Quem conheceu ele, conviveu com ele só ajudou. Fez muita banhanada, muita coisa assim, porque ele fez para ajudar os outros. E às vezes ele se prejudicou. Sou muito amigo do Louro. O Louro acabou a vida do Louro. Entendeu? Agora você sabe que perder um filho da forma que ele perdeu não é fácil. O Kleber foi o único time amador, depois que ele subiu para o profissional, que ele voltou a jogar, né, na fim de carreira, ainda jogou no Texas. Isso. E a gente botou ele como presidente. Quando o Cabo Tagas faleceu, o Kleber era o presidente. E ficou pouco tempo também. E o que ele fez pelo Texas, eu acho que ele não fez para time nenhum amador. Honrou a camisa, jogou, brigou, deu CT para nós. Olha, nunca cobrou R$1. A gente sempre estava lá dando trabalho, estragando o campo, porque sabe que judia do campo, né? O Rodrigo também, irmão dele, mais o Kleber. O quiosquinho lá sempre liberava, sempre liberava para festa do Texas. Olha, sinceramente, ele nunca me falou não. E me tratava como um rei. Me levava para jogar, você vai conhecer, vou te levar. Acho que ele se dava mais assim, mais tranquilo comigo do que com qualquer outra pessoa. E eu sem idade para ser pai dele. Que o César, meu filho, é quase a idade do Kleber, um ano mais novo. Mas espero que ele esteja num bom lugar, que Deus abençoe, que dê tudo de bom para a família dele também, né? Que não é fácil consolar, mas fazer o que é a vida. E um detalhe, né? Uma pessoa que
teve uma identidade inicial com o América e no final, digamos, ficou muito mais verde, né, com o Rio Preto. É pra você ver, então, a gente que é da terra aqui, a gente tem identidade com os dois. Não fala que é muito difícil você ver o cara que é historicamente, ele é fanático pelo Rio Preto, pelo América, mas no fundo, ele torce pela região, torce pela cidade. É diferente daqui, a rivalidade lá de Campinas, que você viveu um pouquinho lá da Ponte, é diferente de lá de Ribeirão, né, Botafogo e Comercial. Aqui tem essa rivalidade, mas parece que tem além de rivalidade, uma co-irmandade. Tem né? co-irmandade, é mesmo. Realmente, você falou lá na ponte, lá, a gente ficava, às vezes, até 10 horas da noite, tinha um barzinho lá, bem no pico do campo, lá jogando bilhar, a gente não podia, era descer mais um quarteirão, se descesse mais 2 quarteirão, já era território dos caras, aí você corria risco de ir lá e não voltar, os caras E lá é muito assim, né? Lá marca até a divisão para não passar. E isso há 50 anos atrás, né? Imagina hoje que coisa que tá piorou violenta, muito, né? Qualquer coisa eles marcam para encontrar e vai pro pau, né? Mas Rio Preto não, que eu saiba, eu nunca vi. Briga de torcida, briga de torcida, não tem, né? E quando jogava no América, ficava eu com a camisa do Rio Preto e outro cara com a camisa do América perto, não dava nada. Então eu acho que o Rio Preto é um pouco diferenciado nesse setor aí. Bom, Pilão, agora pegando esse embalo aí do futebol profissional, você falou que o Rio Preto tem, pelo menos em termos de estrutura do que a gente está conversando, mais chances até de repente sair de uma Série A3, voltar para uma Série A2, né, onde foi o lugar que disputou muitas vezes. E já o América, o que você está enxergando dessa SAF? Você tem contato com o pessoal? Não começou bem o campeonato, mas é claro, só o primeiro jogo. Em termos de bastidores, o Pinho saiu recentemente. O que você tem ouvido aí pelos corredores da cidade? O que a gente ouve é aquela total desconfiança, às vezes nem pelo fato de agora, a situação de agora, de passados. Tipo assim, é a mesma coisa, não vai mudar nada. É a mesma coisa, a gente tem que dar credibilidade. Mas você olha, não dá para você acreditar que monta uma comissão técnica que ele montou, né, do Pinho aí, sabendo também que o Pinho, na minha opinião, eu sou uma pessoa já de 70 anos, eu sou idoso. E o Pinho é mais idoso do que eu. 78. Então, eu acho que a gente tem alguma coisa a somar, mas a gente já não tem mais tanta energia podemos dizer assim, para manter um ritmo desse, mexer com um boleiro, mexer com um atleta. Você sabe que mexer com um boleiro é complicado. E hoje é muito mais difícil. Então, eu acho que uma comissão técnica não é querendo se fazer dos velhos, mas tem que ser uma comissão mais forte, entendeu? Mais cuidado. E outra, você montar uma equipe que nem num mês, aí chega 10 dias do campeonato, você vai desmontar o comando, por exemplo, você vai tirar o cara que trouxe o jogador. Então, eu acho que isso aí é uma falta de... Eu acho que é mais amadorismo de quem dirige do que de quem é contratado. Quem é contratado tá lá, né? É funcionário. Então, o cara já teve passagem, já subiu, já desceu o time, já fez um monte de coisa. Mas chega uma época, ou chega uma escala da vida da pessoa que aquilo já não tem mais tanta coisa. Se você vai montar uma empresa, qualquer tipo de empresa, você bota eu com 70 anos, aí põe o Djalma lá com 40. Quem pode progredir mais para a empresa, tem mais potencial, não inteligência tudo, em experiência, mas no geral, a pessoa mais nova, ela vai ter mais disposição, mais agilidade para dar lucro para a empresa. Então, eu acho que é tudo, não é só no futebol, acho que é em tudo. E a gente fica pensando, né? Pegou o Pinho. Mesmo assim, o Pinho foi destituído com 10 dias do campeonato, quer dizer, é complicado, né? Agora, eu falei assim, fora do Rio Preto. O presidente do Rio Preto é muito inteligente. Se ele, eu acho que é isso também que ele está pensando, de sanar as coisas do Rio Preto. Claro que o Rio Preto tem um patrimônio, mas tem que ser mantido. Não adianta vender patrimônio para pagar a dívida. Está indo para trás. Mas se está pagando com o lucro do patrimônio, automaticamente a dívida vai acabar. Sim, vai acabar. A partir do momento que acabar e sobrar a verba para ele investir no futebol, eu acho que ele vai montar um time para o Rio Preto ser um time de respeito e subir. É o que todo mundo espera, a cidade de Rio Preto espera, e muito mais. Agora, Pilão, vou botar um papo aí do futebol amador. Na tua época aí que você jogava e tudo mais, tinha aquele atleta que quando você ia jogar contra, ou o time, você falou, nossa, eu vou ter que enfrentar esse aí amanhã, ou hoje.
Alguém que tinha mais rivalidade? Nós falou do Zé Branco, né? Eu sempre quando tava nós perto, o Zé Branco falava, na nossa época, não sei o quê, eu chegava firme e tal. Mas tinha um jogador ou uma equipe que você falou, nossa, amanhã é contra eles. Você sabe que sempre tem um adversário que você tem mais assim, tem aquela cisma, tudo. Mas eu com o meu porte físico, meu tamanho, para centroavante, eu tinha que ser um pouco bravo. Porque senão não pegava na bola, porque naquela época tinha zagueiros aí que davam pé do vidro na gente sem bola. Você tava, a bola estava no ataque, do ataque deles, e você tá aqui, o cara passa pertinho e dá um pé do vidro. E você olha, você quer pra cima, você olha o tamanho do cara, você não dá coragem. E se você medar ou você pipocar, acabou. Você não pega mais na bola. Então o que eu fazia? A hora que sobrava também, que ele não estava vendo, então eu fazia a mesma coisa, dar a cotovelada, sair de perto. Até ele correr para me pegar, alguém segurava, né? Alguma coisa, para não ser expulso também. Isso eu fiz muito. Então eu não tinha medo de atleta. Eu tinha receio quando ia pegar um zagueiro, que era mais clássico. Esse era difícil, porque o cara não batia. Entendi. Só avisava a bola. Então era mais fácil ele me parar do que um batedor. Batedor, ali pro pau os dois. Sei. Eu era muito expulso também, sabe? Ah, é? Quando eu fiquei no América... Mas vou fazer uma semelhança. No futebol de hoje, você era parecido com quem, assim? Pergunta pro Godoy. O Godoy já também participou então, aqui. O Godoy, pergunta pro Godoy. O Godoy um dia, ele tava na Band, aí eu tava trabalhando no palestra, e eu saí da sala do palestra e fui no bar do palestra lá. E ele tava lá, rodeado de um monte de gente, né? Que ele tava no auge, né? Ah, sim. Inclusive, ele quando o Tex foi campeão, mandaram a camisa dele do Tex pra ele no domingo, nós fomos campeão. Ele apresentou no programa do Milton Neves. Isso, é. Ele falou assim, o Tex é do João Pilão, João Negrão, Pilão, e um outro cara com ão também. Foi campeão amador depois de 50 anos. Aí deu a camisa do Tex pro Milton Neves mostrar. O Oscar Godoy, que você vê ele, ou você pergunta pra ele, cada jogador que ele falava que eu esperava, que era a mesma coisa. Luiz Fabiano. Verdade? Então você era... Fazia gol e não tinha medo de nada. E o Oscar me fez eu apanhar em Cedral, sozinho. A gente jogava pro João Meck e ele era zagueiro. Sei. Ruim que doía, mas batia também tá na sombra. E só molecada. Ele falou assim, ó, Pilão, se você arrumar encrenca aqui, você vai apanhar sozinho. Oh. Mas não deu outra, rapaz. Arrumei encrenca e apanhei sozinho mesmo. Ele pegou o time, ele é capitão, ele pegou o time, levou debaixo de uma árvore, no campo de Cedralense lá. Sei. Debaixo da árvore lá, e os caras me dando pé do ouvido lá e você sozinho e eles lá assistindo? Porque o cara me derrubou, o cara fez a falta, eu era cabeludo, italianão lá, me catou pro cabelo e ergueu. Caiu no chão, assim, eu caí, fiquei lá gemendo, catou pro cabelo e ergueu. Quando ele ergueu, nós agrudamos, aí grudou em todos os caras, né? Sei. Uns entrou pra apertar e os dois entrou pra bater. É. E eu levei uns 5, 6 pés do ouvido lá. E ele prometeu, ele falou que não ia e não deixou o cara entrar mesmo. E aí, você foi lá de badar e falou, pô, deixou eu sozinho? Não, ele já tinha avisado, então não tinha que podia reclamar de nada. Então o Godoy também fez parte, então. Não, o Godoy foi. Ele apitou um jogo meu de meia final, nós perdemos no Campo do América um sábado de noite, contra a Matinha. Perdemos 2-1 e o Oscar Godoy foi o árbitro. Antes dele se tornar profissional, ele apitou esse jogo, me falou 3 vezes, Pilão, eu vou te expulsar. Eu falei, você não expulsa, eu vou te expulsar. Aí eu consegui me controlar e também, mas quando tomou o segundo gol já não deu mais tempo, né? Ah, tá. Mas ele pitou bem esse jogo aqui. Ele sabe que tava mal contra o Palmeiras. Ô, Pilão, agora a gente tá falando de muita coisa aqui da cidade de Rio Preto, porque como você falou, nasceu aqui, tem suas raízes todas aqui. Falar de um outro clube que eu sei que você também é bem apaixonado, Palestra. O que significa aí na tua vida? Parece que faz tudo na minha vida. Palestra me deu a possibilidade de eu me aposentar, né? Que o meu final, a minha trajetória de ter corrido, morado em Brasília 2 anos, morado em outros lugares aí. E nunca me preocupei em recolher, achando que eu não ia ficar velho, que o dinheiro era só para farra, para beber, para comer, e festa. E não pensa lá no futuro. E em 2000, em 99, eu entrei no Palestra.
E fiquei no palestra, entrei, saí, depois voltei. E o palestra me ajudou. A contribuição do palestra foi que Entendi. fez eu ser aposentado. Não aposentei com aquela maravilha, mas se não fosse esse percentual aí... Bom, então é uma história bacana mesmo para então, você. E a gente fez tudo palestra. Dei o sangue pelo palestra, sou apaixonado pelo palestra. Hoje, um funcionário que nem eu fui porteiro. Você era da sauna também, não era? Depois eu fiquei... Na época que eu te conheci, você era aí eu naquele fiquei departamento. na sauna, quando eu entrei a primeira vez, eu era porteiro. Clube de campo, vim para a sede, aí eu saí. Precisei de um dinheiro, fiz um acordo e saí. E já voltei logo em seguida. Aí eu voltei para a sauna, aí fui coordenar a sauna. E fiquei até 2009. 2009 eu saí. Então parece que faz tudo na minha vida. E hoje, pelo destino aí, eu sou o segundo vice-presidente do palestra. Fui eleito agora em dezembro. O Piacente, o presidente. O João Paulo é o primeiro vice, eu sou o segundo vice. O Piacente já tinha sido presidente uma vez ou não? Não, o Piacente... Não, só era diretor mesmo, né? A gente disputou 3 eleições e parece que 2 eu estava com ele e as 2 a gente perdeu. E uma ele já não estava com ele, mas ele também perdeu. Então essa não teve concorrente, por isso que nós ganhamos. Entendi. Não teve... Agora... Quando não tem concorrente, fica mais fácil ganhar, né? Ainda bem. Mas assim mesmo tinha que ter 200 votos lá e não parecia, quase que teve que fazer outra assembleia para fazer outro dia, mas aí conseguiu chegar o pessoal lá e... Ô, Pilão, agora eu vou recordar de uma coisa, acho que até um slogan que o palestra tinha, que o antigo e saudoso Hitler Fett falava, que tinha... O palestra sempre apoiou muito as rádios também, né? A questão de esportes, para poder divulgar as modalidades e tudo mais. Ele sempre falava que era o maior clube associativo do interior do estado de São Paulo. Acho que por muito tempo o palestra carregou esse título, né? Então, o palestra, em 2000, 98, 2000, que foi a administração do Edmo, ele se confundia muito como um clube de São Paulo. Mas esse aí é capital. Sim. O Clube Atlético Juventus tinha 140 mil associados. É por isso que falava do interior de São Paulo. E de interior é da América do Sul. O Palestra era o clube mais sócio da América do Sul. Você tem ideia de qual o máximo que teve nessa quantidade de sócios? O Palestra teve 14.800 sócios. Que aí multiplica pela família. Fazendo a média dava 50 mil. Tipo de três pessoas. Aquela época, Rio Preto também era menor também, né? Uma faixa de quase 50 mil que daria arrecadava o dinheiro de uma cidade como Nova Granada, por exemplo. Então? Que era ou mais do que Nova Granada. Só em administrar o dinheiro. Era uma cidade mesmo. Cidade, dentro de Rio Preto. E foi dando que deu. E agora estamos lutando lá para ver se consegue, né, amenizar essa venda aí, que foi uma coisa que atrapalhou muito a vida do palestra. A venda, para a gente voltar um pouquinho no tempo, ela foi feita quando que realmente começou toda essas discussões? Vende, não vende, embarga, não embarga? Na gestão do Jorge Menezes, houve uma assembleia para aprovar a venda da sede. E colocaram uma imobiliária para avaliar. Em cima da avaliação, na época do Jorge, não apareceu o comprador, mas a sede já estava aprovada pela Assembleia para vender, desde que fosse um preço Sim. de mercado. E na gestão, aí o Jorge saiu, ficou o Oswaldo, né? O Oswaldinho. Aí o Oswaldinho seguiu em frente para achar o comprador. Aí conseguiu achar um comprador. Uma terceirizada, eu acho que uma terceirizada, porque eles queriam comprar e passar para uma empresa, para outra empresa, Sim. que seria o Açaí. A empresa compraria e passava para o Açaí. Eu achava que se ele fizesse diferente, achasse o comprador, já passasse para o comprador direto, era uma coisa. Sim. O terceiro já vai ter custos. Aí, mas assim mesmo, estava aprovado tudo, aí houve-se uma votação do conselho, da diretoria, poderia vender
Só que tem uma comissão paritária. A comissão paritária que ia administrar para onde ia o dinheiro e a forma de pagamento. Aí vendeu por 60 milhões, onde a empresa se comprometia a pagar as contas do palestra e o restante pagaria o palestra em parcelas. Entendi. Se devia lá 30 milhões, pagaria 30 milhões, os outros 30 milhões a pagar Ia em 20 parcelando. parcelas. Ia dar um sinal, ia dar um aporte de 5 milhões para palestra. Sei. Ô, Pilão, as maiores dívidas é o quê? INSS, Mas dívida é... trabalhista. Então, aí o que acontece? Trabalhista era 10% do valor da venda. Era mais tributária, era mais federal, seria previdenciária, seria prefeitura, SEMAI, e onde se totalizava acho que 28 milhões na época, em 2017 para 2018. Hoje reajustando essas dívidas aí, ela quase dobrou. E aí, não sei por que o presidente destituiu essa comissão. Ele fez uma assembleia com 101 sócios, deram carta branca para ele destituiu essa paritária aí ele vendeu do jeito que ele quis. Entendi. Sem garantia de pagamento, tipo assim, você vende a sua casa, eu te dou um cheque para você, e você passa a escritura para mim. Então, aí aconteceu o que deu. Aí, o que aconteceu? A direção, aí o Oswaldinho perdeu a eleição. Aí quem ganhou? Ele em dezembro, ele estava como presidente. Foi essa agora, então? Não, a passada. Ah, tá. A repassada ainda. Ah, tá. Em 2018. Ele perdeu dia 12, não, primeiro domingo sempre no começo de dezembro. Uma semana depois, saiu, acho que foi a última semana do Forense, uma ação feita por mim. Não por mim, não. Eu fui o tipo do laranja. Para defender o palestra, que eu era aposentado, não tinha perigo de ser penalizado no caso de perder a ação, perder o patrimônio. Fala lá, honorário, tipo assim. Tá. Se você perder a ação, você tem que pagar os honorários lá para o advogado. Como você pega a gratuidade da justiça, se você não tem nada, você perdeu, você não perde nada. Entendi. Aí me colocaram eu, mas eu não sabia nem do que se tratava. Para palestra? Papai, então me pegaram. Eu peguei e assinei. E o juiz aqui entendeu que aquela ação minha tinha legalidade, porque eu era um sócio defendendo o patrimônio. Tá. O juiz deu ganho de causa para palestra. Para vocês, no caso? Aí todo mundo, nossa, o Pilão foi Salvador, gratuito, aí precisa me ligar todo mundo. Por que você fez isso? Gratuito, que ideia que é essa? Eu não fiz nada. Eu passei, o advogado do palestra pediu, eu peguei, fiz, assinei, deu a procuração para ele. A empresa pegou e recorreu. A empresa tinha comprado? Ela recorreu. Mas no contrato de compra e venda, o senhor Oswaldinho fez que não era para recorrer por via fórum, pela Câmara Arbitral. A Câmara Arbitral. Por que Câmara Arbitral? A Câmara Arbitral, quem perde, tem que fazer um depósito, uma calção de depósito para recorrer. Como eles sabiam que o palestra não ia ter condições de fazer isso, eles jogaram para a Câmara Arbitral. Entendi. Mas aí o palestra ganhou. Ganhou aqui, perdeu na Câmara Arbitral. Aí lá um desembargador achou que eu não tinha legitimidade de um sócio só tirar o ato de um presidente. Entendi. O que aconteceu? A gente brecou. Eles demoliram. Nesse intervalo que eles ganharam a ação, eles já foram, tomaram posse, tiraram todo mundo de lá. Sim. Derrubar tudo. Que é a fase que tá. Aí, quando recorreu a minha, aí perdi, recorreu, a justiça deu o embargo outra vez, brecou outra vez. Está brecado agora. Sim, Só que tá lá em Brasília. Lá não vai saber o que vai acontecer. Se eu ganhar, o palestra tomar posse. Se eu perder, então tem chance do palestra tomar posse aqui de novo. E se eu perder, o palestra vai ter que aceitar do jeito que foi feita a vendida lá. Mas já entrou algum dinheiro na conta do palestra? Entrou. Aí teria que devolver, então, se caso... Depositaram 5 milhões na conta do palestra, que era o aporte que ia dar. Os primeiros 5 milhões que entrou, resolveu um problema do palestra, que era a ação trabalhista, que era a principal. Aí tem uma área também que foi leiloada lá no campo, no clube de campo, juntou esse tanto com esses 5 milhões, entendi. Quase sanou a ação trabalhista. O que não sanou é agora,
que ficou 4, 5 anos sem recolher tudo, então isso aí ainda vai ficar para frente. Sei. Mas tem chance de acertar ali, sobrar um troco para investir lá no clube de campo. E agora, de 3 meses para cá que a gente sumiu, já aumentou 500 sócios. A área do clube de campo lá qual que é o tamanho? Era 34 alqueires, perdeu 3 alqueires e meio, 29 alqueires. Nossa, imagine só, hein? Muito grande. É muito grande. Eu me lembro que eu entrava lá, eu até me perdia para chegar lá nos campos, os campos que ficavam mais na parte de cima, que era muito campo. Ontem, inclusive, teve uma reunião lá ontem, na diretoria, que tem uma empresa aí, um clube, um pessoal que administra o clube em Jundiaí, em Rio Claro, para fazer uma parceria, para ele dar um aporte, para dar uma revitalizada no clube de campo, dar uma melhorada nas coisas lá, porque a gente começou a fazer eventos de volta no clube de campo. Entendi. Fizemos em janeiro, fizemos em fevereiro, fizemos carnaval, mas coisas que eram nas sedes começaram a levar para lá. Mas isso ficou 3, 4 anos parado, uma por causa da pandemia e outra também porque não tinha mais condições de fazer. A sócio foi sumindo tudo. Hoje parece que chegou a ter 400 sócios. 400 sócios e 400 remidos. Quer dizer, 800 sócios não mantém nem a despesa do clube. Imagino a quantidade o tamanho, mais as despesas. De 3 meses para cá aumentou uns 300, 400 sócios. Quer dizer, já está dando um alívio. Então já está investindo, está sobrando alguma coisinha para consertar o negócio, para tampar um buraco no asfalto, para pintar, para fazer uma tela. Então tá fluindo, entendeu? E se fazer essa parceria ou receber esse dinheiro do pessoal aí, a gente consegue estabilizar lá. E a renda que tem que ser é associado. A gente tem que investir, ter alguma coisa para oferecer para o associado para ter retorno. Sair do condomínio, né? Porque senão muita gente fica nos condomínios, né? Agora, ô Pilão, quando você passa aqui no centro, vê, como você falou, o pátio demoliu, o pátio parou, você dá uma olhada, o que passa na tua cabeça? Lembrando tudo aquilo que... eu vivi um pouco lá, mas imagine você e tantas outras pessoas, né? Que tem uma vida lá dentro. Eu tive o prazer, né, de ser sócio do Palestra em 74, quando eu voltei a ter uma vida mais ou menos, né, que tinha condições, porque para ser sócio do Palestra na época, você deixava de comprar um carrinho, meia boca aí, para comprar um título. E aí era um sonho, né, sócio do Palestra. Quantas vezes eu fiquei em volta daquele portão louco para pular para dentro e de vez em quando levava uns pés do vídeo de segurança lá para ver carnaval. E quando você chega a ser sócio, eu achava que não tinha nem ambiente lá, mas a gente era tão conhecido que passava despercebido. Tanto é que tinha que fazer até ficha, né, para ser aprovado, ser atestado, de polícia, atestado, não sei como é que fala aí. Quando você não tem... de antecedentes criminais? Isso, então tinha que ter. Olha. Então, tudo isso era pacífico. E ainda trabalhar no Palestra. Você passa ali hoje, a gente olha assim, parece que ali teve uma guerra. Ali parece que destruíram uma coisa que você nunca queria que destruísse. Você vê a imagem do campo, tanto que o campo era bonito, agora você vê lá só um matagal, né? É que eu falo para você, eu acho que quando se trata uma coisa histórica do Pequeno Palestra ali, que foi 92 anos, né? O coração da cidade. Ali seria não para ser vendido. Ali deveria a prefeitura, tipo assim, nós vamos aqui para ficar para histórico. Tombar pelo patrimônio histórico. Mesma coisa que eu falo do Mário Alves Mendonça. Era outro lugar que jamais também deveria ter sido derrubado. Histórico. O que a América pegou lá? 1 milhão e 400? Para onde foi esse 1 milhão e 400? Quando veio o Faísca aqui, ele falou que foi dívida de CPFL. Eu falei, mas gente, nossa dívida era gigante. Então, pra você ver como é que era. Quer dizer, o dinheiro desapareceu do mesmo jeito e acabou o patrimônio histórico. Acho que a prefeitura tem que tomar providência de segurar isso aí. Vendeu por 60 milhões. A prefeitura era a maior dona dos créditos. Então. Era a prefeitura. Então você deixa o patrimônio aqui, vai pagar o troco que está aqui e você investe no campo de campo. Na minha opinião, né? Mas foi feito de uma forma que deram autonomia para ser feita e deu no que deu. Isso custou muito para o Palestra. Entendeu? Continuou sendo um clube marginalizado, de negativismo, que não paga, está quebrado, tudo. Vendeu o patrimônio, pegou o dinheiro e pagou, acabou, você não der nada para ninguém. Você continua a vida nova, você vai se manter do teu sacrifício. Infelizmente, né? Ou houve má fé, ou houve vontade em ganhar mais do que deveria, e onde foi o único prejudicado foi o Palestra. E a gente está tentando fazer tudo para ver se recupera o tempo perdido. Hoje não fala assim, passou um cavalo errado lá para trás. Hoje, se passar um pônei, aí tem que pegar.
Então tem que se conformar com aquilo menos danoso como foi. E a questão também de pessoas como você e outros que estão à frente, quanto isso é importante, as pessoas conhecem vocês, sabem que são daqui, tem credibilidade, quanto isso também está ajudando. Isso, o pessoal, né, tá botando fé na nossa diretoria, tem 20 diretores, né, a gente estamos em 20, e você vê que está todo mundo dedicado. Acho que o único mesmo que não está muito trabalhando assim no basquete é eu, né, que eu sou o mais velho, Não, mas você cansado. coordena aí, fica só no... Mas se eu coordenar, é perigoso me bater, porque eu falo tudo errado. Eu quero deixar a coisa fluir, deixar mais tudo, vamos tocar, amanhã nós faz tudo, e os caras estão agindo corretamente, estão dedicando, eles vão lá de dia, vão de noite, tá tendo problema de assalto lá, entendeu? Então as pessoas que acham que está abandonado, e agora a gente vai ter que reforçar um pouco a segurança. Ainda mais uma área gigante, né? O patrimônio tem que ser defendido, né? Que tudo que quebrar lá, que arrombar, vai ser prejuízo, né? E também falar para você também que a gente tem uma pessoa lá que você conhece, que teve um acidente agora, né? Faz uns 15 dias. A gente está torcendo muito por ele, está orando por ele, que é o Vavá Matinha. Nossa, sempre ele comenta no meu Facebook. E isso, ele foi desde domingo retrasado. Domingo foi o dia que jogou Palmeiras e Água Santa. A gente estava no clube de campo lá, e a gente tomou uns goró lá, né? E eu vim embora para assistir o Palmeiras, ele também veio de moto e acabou de moto? Acabou não conseguindo fazer uma rotatória indo pro Vetorazzo. E teve um acidente grave, mas graças a Deus já está se recuperando. Manda uma força positiva para ele aí, então, grande pode Vavá. ter certeza que é um amigo nosso aí, é um palestrino, é uma pessoa que jogou no Rio Preto, jogou na Matinha, jogou no Gema. Até carrega até o nome, né? Vavá Matinha. Então, jogou no Gema aí, uma pessoa muito boa. E tá aí passando por isso, mas já tive notícia que a partir de semana que vem acho que ele vai pro quarto. Opa, tomara. Já recuperou uma grande parte, que foi grave. Foi a coisa, a gente achou até que a gente poderia perder esse amigo aí, pela gravidade do acidente. Mas Deus foi muito bom, generoso aí, talvez não vai ficar nem sequela. Se Deus quiser. Bom, ó, nosso papo, Pilão, olha só como o tempo passa, hein? Para entrar numa última questão aqui, antes de você colar sua figurinha no álbum, a gente destacou um assunto do futebol amador. Agora, eu vou fazer uma associação de todo esse passado que você viveu, ainda principalmente esse finalzinho, que pelo menos eu consegui pegar, ainda do futebol amador e varziano, em comparação com hoje. O quanto mudou. Hoje parece que o jogador ele não dá um chute se não ganha alguma coisa. E o pessoal brinca, né? E antigamente não era bem assim. Alguns, tudo bem, como você falou do Mazzucato, e outros até investiam. Mas não era uma coisa tão comum quanto é na atualidade. O que você tem a dizer em comparação aos anos que você vivia e viveu e o momento atual? Então, às vezes, né, eu falo que hoje qualquer jogador aí que você chama para jogar, ele já tem o vício de primeiro ele pedir e depois mostrar qualidade. Na época, amador mais antigo, a gente tinha que ser muito bom para alguém chegar em você e te oferecer alguma coisa. Hoje qualquer jogador aí, ele não vai jogar de graça, sabe que tem pessoas que pagam e ficou muito mais difícil. Hoje, para você montar um time aí, por exemplo, tem time aqui em Rio Preto hoje que ele custa 6, 7 mil reais por jogo. Nossa. E não é um ou dois, não, é vários. Inclusive até o Texas. O Texas já não está nesse patamar, mas está lá para uns 3 mil, 2.500, que também é duro para você arrumar. Você fica... às vezes o empresário ele não tem um retorno no futebol amador. É muito difícil alguma coisa respingar em cima daquilo que você patrocina. Então o cara vai mais pelo fato do amor, gosta e tal, mas... E a gente que entende isso, a gente não pode ficar toda hora na porta do cara. Também, Eu preciso, o jogo tem que lá. A gente jogou em Onda Verde no domingo passado, a gente preferiu montar um time quase totalmente diferente. Tudo aquilo que eu condenei, eu estou fazendo errado, estou fazendo o contrário, porque está ficando mais em conta eu pegar um time montado. O pessoal, por exemplo, eu peguei um pessoal lá de Frutal. O Frutal, está 100 e poucos quilômetros de Rio Preto. 120, acho. 120. Por aí. Eu tenho 6 jogadores daqui e tem 20 de lá. Olha! 18 de lá. Time montado e tal, o professor tem lá os comandos na mão dele, tem um CT, ele pega 2 de tal cidade, 3 daqui, 4 de lá, ele monta um time. Vamos pagar gasolina e 50 para cada um. Sei. E bota um time competitivo. De Rio Preto, não sai por menos de 3 mil.
Entendendo como é que é? Então a gente tá buscando de fora para sair mais em conta do que pegar os próprios jogadores de Rio Preto. Isso é incrível, hein? É incrível, mas a gente gostaria muito que fosse o campeonato de Rio Preto. É. Claro que tem cidades pequenas aqui em volta que não tem estrutura para ter um campeonato. Então, esse sim, Badi, Schmidt, o Piguá, pega jogador de Piguá, pede de Biporanga, onde não tem. Agora, nós estamos pegando jogador de futsal que tem, pegando jogador de bebedouro, dando chance para outros jogadores, porque os daqui tá viciado em pedir muito mais alto. Eu lembro dos jogos lá que a gente transmite, tem jogador que vem até de Araçatuba, Bauru, aí eu pergunto, mas que hora você acordou pra estar aqui? O cara, não, 4 horas da manhã eu já tava de pé pra poder pegar a estrada. Tem um time aí que traz jogador de Americana. É verdade, Santa Bárbara do Oeste. Tem 3, 4 jogadores que vêm jogar lá aqui. E a pessoa ainda vem, dorme no hotel aqui. Imagine o gasto também. Esse é nosso amigo Walter tá com a bagaça, né? Mas a gente não pode recriminar, porque se você dá 100, o cara podia dar 500, já é outro problema. O certo seria ninguém dá. E deixar ver que quando o cara quer ir, você quer jogar no Tex? O Tex não paga nada. Se eu fizer isso, a gente vai ficar como saco de pancada. E tem que sempre dar alguma coisinha. E você acha que isso aí vai para onde? Vendo tudo isso aí, eu pago mais aqui, pago mais ali, invisto mais, e aí? É o seguinte, como você falou, poucas pessoas que conseguem se manter por muito tempo. Muitos vai parar. O Hérito, por exemplo, foi um exemplo. Tentou, voltou na ativa tudo, mas o cara ele vai... Aí é obrigado a ganhar tudo. Ele vai exigir, pressão. Ele vai ter uma pressão. E quando não ganha lá, gastou não sei quanto e perdeu. E para ele mesmo ele tem que se cobrar. Eu estou pondo dinheiro no meu bolso, 5, 6 mil conto. Nossa. E ele quer ver o retorno. Mesmo de ganhar. Não sei o retorno de ganhar financeiramente. Porque não tem financeiramente. É ganhar. Porque se fosse campeão, recebesse um prêmio lá de não sei quanto. Né? Esse prêmio de Onda Verde é um prêmio bom, é 23 mil reais. Ah, tá. 15 mil pro campeão. Porque aqui em Rio Preto, se for ver o prêmio, não vale a quantidade que a pessoa gasta para um jogo. 2 jogos só de time aqui em Rio Preto já vale o prêmio. E ainda quando ganha, o jogador acha um direito de você ter que dar o prêmio pro outro atleta. Ah, entendi. Porque se você chegar na final, se não oferecer um bicho maior, sabendo que vai ter o prêmio, tem isso. Os caras vão pipocar. Uns vai pipocar. Não, mas ele não tá vendo que ele tá vindo recebendo todos os jogos. Então vamos fazer o seguinte, então você joga pelo prêmio. Isso. Aí quero ver. Mas ele não vai querer, né? Não arriscar. Mas é assim, e vai sendo sempre assim. A gente vai... Os fanáticos, né, que nem eu e mais alguns aí, continua até um certo ponto. Porque vai cansando também. Você vai desgastando, você vai desanimando. Nossa, se a gente pegar exemplo, você falou do Wellington, o pessoal do Mistura lá, Não, o Claudemir já parou. Isso, também parou, Desistiu, né? Lembra também do rapaz do Planalto lá? O Gabriel também. O Gabriel também parou. O Bruno também ficou um tempo meio, né? Parou também. Afastado. O Demarzinho, pessoal da Vila Toninho parou lá. Também. O Rola também? Parou também. Então, quantos aí de história? Pode falar mais algum aí, que eu não tô me lembrando de todos. Parou uns 10. E apareceu apareceu um ou outro agora aí, que também não tem... Eu falo pra você, não vai muito longe. Esse que a gente tá falando ficaram muito tempo, não foi que ficou 2 anos aí, tô indo embora. Então, quero ver. Pessoal, porque vai chegar um tempo, se eles ganhar muito, eles vão querer ganhar mais o quê? Tipo. Um outro nome, Batata. Batata, então. Nossa, imagine só grande Batata. O que nós queríamos? Nós queríamos ser campeão da Brasilândia. Depois nós disputamos 3 campeonatos depois no Brasilândia. Já não tinha mais estrutura para ganhar. Entendi. Por que eu vou continuar disputando Brasilândia? O que nós queríamos era ganhar um título de Brasilândia. Ganhamos Brasilândia. Ué, agora, filho, missão cumprida. Nós não tem a obrigação de ficar lá. Nós temos a obrigação de disputar Rio Preto. Rio Preto, mesmo que com esse potencial que tem de gastos, ainda se segura. O Texas não disputa o primeiro semestre. Teve 2 campeonatos no primeiro semestre. Teve 80 times no outro, agora tem mais quantos times jogando agora? Esse que da Norte Sul, vocês também não entramos. Por quê? Você vai um desgaste terrível, você vai gastar agora, gosta de andar verde, depois você bota o segundo semestre. Então só joga o segundo semestre, que é o campeonato que cai, sobe. Sim, que é o... Aí você bota um time mais ou menos ali, se der, não deu, o ano que vem, 6 meses sem ficar perturbando nem Djalma, né, pedindo pro Gabriel precisa de 200 ou 100 para outro, né? Então, segundo semestre. A Copa Onda Verde tem um prêmio. Se der certo, se beliscar, beleza. Se não deu... Lá tem muito time, Pilão? 16. Mas é grupo ou é eliminatório também? Grupo. Em grupo. Primeira fase é grupo.
Inclusive tem 8 de Rio Preto. Nossa, então virou. Inclusive tá lá É uma onda verde e os- preta. os Então... bichos-papão tá tudo lá. Ah, Só não entrou o Urano e a diretoria, que costuma também ser... Hoje tá com um excelente time aí. sei. Lá tá o time do JP, tá o Sport Go, que é do empresário lá que Aham. fez o que tem que fazer com o Texas. Aí tem o Odipar, tem o time do Vartão, o Paladino, que Sim. também só monta fera. É. Só que na chave lá, 2 chaves para cá, 2 para lá. Então ela vai assim, ó. Automaticamente, aqui é certeza que vai vir o de Rio Preto, nas 2 chaves de cá. Na de 8, aqui, Sei. 4 e 4. Ah, tá. Eles vão se matar aqui e vai vir de Rio Preto. Eu acho. Né? Entendi. Pela lógica, né? Que já teve agora os jogos agora. Sei. E daqui para cá também. Então, automaticamente, o Texas tá aqui. É perigoso vir o Texas, já ganhou a primeira, e vir Ponta Linda, por exemplo, que é um time forte. Ah, tá. Ou vem Severina. O Severina vai tirar, ou tira nós, ou nós tira eles. Sei, sei. É uns 2 ali. Pra cruzar com os de Rio Preto que estão do lado de cá. Lá de cá. Aí vai ser a final, automaticamente vai ter um de Rio Preto. Eu acho. Ah, entendi. Terceira rodada de carruagem. Entendi. Porque o Botafogo não estreou ainda, o Botafogo também é forte. Voltou bem. Bom, Pilão, vou chegar aqui no momento especial do programa. Não sei se eu tô lá com meus convocados aí. Tem alguém hoje aí pra vir fazer a filmagem aí, ó. William Castro, o homem veio lá de São Paulo só pra filmar Aí, rapaz. o momento de você colar a figurinha, viu, Pilão? É o pode colar. Ó, você vai ficar aqui do lado do João Santos, ó. Olha Ó, aí, 27. Esperar o William aqui. Eu vou te ajudar aqui. É um adesivo ó, pra você colar aqui. Ó, tá o Alex. Ó, o Faísca que eu comentei com você. O França Etanabi. Tem a Lourdinha do tênis de mesa. Aí o professor Fará, Lopinho. Olha o Lopinho, rapaz. Vadão. O Betão. Aqui o grande Wellington. A Ellen. E hoje é teu dia, ó. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Aqui, Pilão. 26 aqui, ó. Do lado do João Santos. 24 não tem jeito? 24 já foi, 24 foi o France. Foi o França. Lá de Tanabi. Aí, não sei se já foi figurinha de algum álbum na vida ou é a primeira vez? Primeira vez, rapaz, aí, ó. Tá vendo, ó? O que representa pra você aí, ó? Ser uma das personalidades do esporte de Rio Preto? Rapaz, daqui, ó, só tem fera, hein? Aí você falou tanto do Godoy, ó, ele aí, ó. É bonito esse gramado, né, rapaz? Dona Doroteia, vixe, gente fina pra Isso. caramba. Felipe. Ah, a gente falou Nossa, do Zé Eduardo, Rapaz, faz uns 2 anos que eu não vejo ele, hein? Paulinho Tá Pereira, velho que você pra também caramba. falou. Paulinho Pereira, grande pessoa. Grande Galo. Celso Moreira, Aqui, ó, Molina. Julinho, Marinho Manela, Manininho, um filho, né? Esse é Olha o o Neto. Molina, rapaz. Tá velho também, que só põe. O Molina tá com 76, viu? O Leandro Rincão, toda vez que faz a festinha aqui no América aí, a gente vem dar uma força pra ele. Isso, foi no começo. Esse ano eles fizeram um encontro, né, dos jogadores, dos campeões. Ele faz todo ano. Aí a Aninha Grande Valto Vará, rapaz. Isso aí. A Aninha do Ana Paula. do tênis, o Dr. Wilson, também foi médico lá do Rio Preto, hoje é médico lá do... Ele que também operou o joelho. Foi? Então... Operou a catraca. Ele falou assim que ia tirar a minha artrose, mas milagre não tem jeito. Só fez uma raspagem, mas não teve jeito. Depois ele ficou também no época no Mirassol, né? Isso, ele tá no Mirassol atualmente. Tá lá ainda, né? Tá lá. Ele me operou. 2003, 2002. O Estorino, O o Estorino. Lopinho. Enfim, Betão. alguns dos nomes aí, ó, do esporte de Rio Preto região. Ó, o Faísca, ó, que figuraça. Coisa também. linda. E essas figurinhas aqui são suas, eu sei que você tem os netinhos aí, né? Oh, coisa linda. Pode levar pra casa. E eu te agradeço muito por ter vindo, né, desprendido esse tempinho aí pra estar conversando com a gente, contando a tua história. E olha que história, hein, ó, pra gente desenvolver aqui, ó. Texas, Rio Preto, a América, futebol amador como um todo e ainda o palestra. Olha quanta coisa, hein, Pilão? Ó, parando pra pensar, o teu Tudo nome, tem como é história, né? envolvido em vários pontos importantes aí da história de Rio Preto também. Isso me deixa muito feliz, sabe? A gente sempre entra e sai de cabeça erguida, graças a Deus. Claro que de perfeição a gente nunca vai ter, né? Mas tenta ser o melhor possível. Eu te agradeço muito. Parabéns. Sucesso aí na caminhada aí com o Texas e nas outras atividades suas aí. Obrigado. Viu? E talvez eu vou ter certeza que meus filhos vão estar vendo essa entrevista e dizer a eles, né, que a razão da vida do Pilão é ver as pessoas falarem: o teu pai prestou para alguma coisa.
Passa a escalação, né? Que eu brinquei com você a quantidade de filhos. Pode passar a escalação, hein? Ah, o César, né? O César é o capitão. Aí vem o Ricardo. Aí vem a Karen. Aí vem o Rafael. Aí vem o Luiz Júnior. Aí vem a Giovana. Aí vem o Gabriel. Aí vem o Luiz Felipe. E aí vem a Nana Luísa. Meus amores. Tá certo. Um abraço para todos eles também. Depois eu vou passar o link para você disseminar o Pode Colar para todo mundo. Todo mundo vai assistir o Pilão. Um abraço mais uma vez. Obrigado, viu, Pilão? Obrigado para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E quantas vezes precisarem de ver o Gago falar, pode chamar. Que isso, Pilão é excelente, maravilhoso. Um abraço, linda trajetória dele, se confundindo aqui com muita coisa do esporte de Rio Preto, como a gente falou aqui de Texas, de futebol amador, de Rio Preto Esporte Clube, de palestra, né? Quem não já ouviu falar do Palestra Esporte Clube, esse clube tão tradicional da cidade, que como disse o Pilão, agora está tentando se reerguer. Pode Colar é isso, gente. Histórias de sonhos que se tornaram realidade, de personalidades do esporte aqui de Rio Preto. Agradecimento especial aqui ao Ronaldo Atilano, que está na parte técnica da Rádio NIRP, o William Castro, nosso designer, ele que produziu esse álbum aqui, e inclusive hoje também fez aqui a parte de cinegrafista, para a gente depois estar divulgando esse momento aí do Pode Colar. Também ao Cristiano Abraão, que está lá na nossa edição, ao Thiago Serafim, nosso cinegrafista, e ainda a Vanusa Carvalho, nossa social media, é a equipe do Pode Colar sempre presente. E a Unirp aqui, Centro Universitário de Rio Preto, para você, está conhecendo aqui os estúdios da Unidade 3, onde temos os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Faça-nos uma visita, conheça aqui os cursos para você ficar inteirado com a comunicação. E ainda, para você se inscrever aí no nosso canal no YouTube, hein? Olha aí, o QR Code na telinha, vai lá, aciona para acompanhar esse episódio aqui com o Pilão e tantos outros. A gente tava falando aqui do álbum, os nomes que já passaram por aqui, Oscar Godoy, o Wellington, Marininho Manella, o Galo e tantos outros, tantas personalidades do esporte rio-pretense. Então, o nosso QR Code para você apontar o celular e compartilhar e se inscrever e participar do nosso canal no YouTube, o Pode Colar Podcast. Também o nosso Instagram do Pode Colar, você vai lá e acompanha os cortes, as divulgações e as grandes novidades aqui do nosso trabalho e ainda o conteúdo que fica disponível nas plataformas de áudio digitais, hein? Deezer, Spotify e o Amazon Music. O Pode Colar volta semana que vem com um novo personagem, uma nova história para você. Grande abraço e até lá.